Então, boa tarde a todos que estão aqui, boa tarde àqueles que estão na internet. O Eduardo me passou ali, o pessoal está nos assistindo aí de Itapema, aquele abraço, Florianópolis, Indaial, Blumenau, Chile, deve ser a irmã Gisela, né? Emavelita. E Porto, Portugal, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Estados Unidos. Aquele abraço para vocês. Jaraguá do Sul, estão assistindo, Jaraguá do Sul também. É que aparece Brasil, aparece pontos ali, um monte de pontos, né? E os lugares que estão nos assistindo, que eu não citei, aquele abraço também para vocês, tá? Obrigado aí por estar nos assistindo e aprendendo também, juntos. Todos juntos, né? Então vamos lá. Vou fazer uma pequena retrospectiva, já que a gente passou mais de 15 dias, né? Rapidamente, com pequenos tópicos aí, nós vamos voltar depois ali já para aquela tela que a gente não fez os emocionais, e eu acredito que nós falamos do campo racional, né? Dos grupos do campo racional. Então vamos lá, aqui a gente falou do cérebro humano, né? Que é essa questão das conexões. Hoje se sabe que um grupo de brasileiros chegou a demonstrar mundialmente que nós temos em média 86 bilhões de neurônios, não é? Olha, e isso tem pessoas que não é que vai ter mais ou menos, né? Na sua frequência de busca do conhecimento, de ativar esse cérebro, etc. Então, são diferentes áreas cerebrais que atuam em conjunto para produzir comportamentos complexos, tal como é o caso dos grupos naturais de inteligência, né? Daquela vez eu falei, nós temos o mesmo cérebro, né? O cearense um pouquinho maior, né? Brincadeira, brincadeira. Mas que nós vamos ter, aqueles que não nasceram com nenhuma degenerescência cerebral, né? Vai ter todo esse mecanismo. Só que, qual foi a descoberta que nós fizemos? E as pessoas comprovam isso sempre que vêm aqui. É que aquelas pessoas que se utilizam mais da parte ativa do cérebro, ou seja, do mecanismo da adrenalina, suprarrenais, noradrenalina, né? Saúde. São pessoas, aí é melhor tomar um remédio aí. Saúde eu dou 2 vezes, da terceira a gente... Né? Mas então, existem aquelas pessoas que vão se utilizar mais dessa parte, desse campo ativo. Então elas não vão usar os mesmos caminhos cognitivos, os mesmos caminhos de que aquelas outras. Então, pensando nisso, o remédio que é bom para um ativo não é bom para uma pessoa racional, que não vai ser bom para uma pessoa emocional. Não é? Ok? Eu conheço muita gente ativa que tomou corticoide durante a vida e ficaram enormes. Por quê? Porque eu tenho muito cortisol. O cortisol, ele é fabricado aqui nas suprarrenais. Então as pessoas ativas produzem muito cortisol. Mas vai lá que a pessoa teve uma tristeza, estava se alimentando mal, deu uma baixada no seu cortisol, ela foi no médico, foi lá, passaram, não é, corticoides, que sinteticamente é não sei quantas vezes mais do que o organismo nosso normalmente produz, né? O que vai acontecer? Essa pessoa está com... Ela tinha 1 milhão de soldadinhos, que era o que era, né, para defesa. Aí isso aí foi para 40 bilhões de soldadinhos. Os soldadinhos vão consumir tudo. E depois vai sobrar soldado, né? Vai sobrar como sobrasse gordura, sobrasse hormônio, aí sobra tudo. Então não sou contra nenhum método, quem fez, quem descobriu, quem se curou do câncer. E outra coisa, nem todo mundo vai se curar com o mesmo método no câncer. Então você, me desculpe agora, você então não entendeu nada. Você tem 20 cursos, é psicólogo, psiquiatra, ou você não é nada, mas você tem 6 anos aqui, sabendo que a estrutura de cada grupo é diferente. Então como é que... O meu câncer também vai ser diferente. O meu câncer não vai ser igual ao de ninguém. A mesma coisa, eu tenho dificuldade com profissionais emocionais, racionais e ativos, porque cada um tem o seu ponto de vista. E eu quero botar você no colo, vou colocar você no colo, você não pode deixar você ir, eu vou colocar você no colo. Mas ele não precisa de colo, o José. O José é uma criança que já veio desde criança sem querer colo, não é verdade? Ele quer a rua, quer o mundo, não é isso? Exatamente. Não é? O depression nele, né, que é a depressão, né, que é essa coisa que eu não acredito muito, mas tudo bem. É a baixa autoestima que todo mundo pode ter, todos os grupos podem ter baixa autoestima. E no caso do José aqui, que é do grupo otimista, isso é um espírito que fica assim, ó, soprando. É a máquina de café, gente. Porque as pessoas são tão impressionáveis que tá numa casa de espírito, um barulho desse, vai achar que é o espírito concordando comigo ou discordando, né? Isso aí se chama misticismo, né? As pessoas têm... É melhor buscar um cara místico que diga assim, eu tenho uma receita pronta para você ficar boa do câncer, ou eu tenho uma receita para você ficar boa dos seus problemas. As pessoas gostam disso. Esse é o Ocidente. De que uma coisa onde eu tenho que fazer o meu próprio trabalho, minha própria caminhada, minha própria busca, meu próprio esforço. Isso ninguém quer.
Inclusive, pago para me livrar de um problema. Então, mas esse campo ativo é um campo que vai trazer muitas coisas diferenciadas. Que num campo mais emocional, as pessoas, né? Vocês lembram da questão 146, né, do Livro dos Espíritos, né? E Sócrates, homem ventre de Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Depois tem o quê? O homem peito ali, ó, que vem de baixo para cima é o homem peito. Está na questão 146 do Livro dos Espíritos, na resposta. Então esse homem peito são pessoas que se importam com as pessoas ou ficam criticando as pessoas, né? Ah, não é isso? É um santo menino, né? Já resgatou tudo, viu? Carol não liga, né, Carol? Então já nasceu com o emocional para dentro aqui, ó. Eu critico. Enquanto vai ter o Marcelo que nasceu com o emocional para fora, né, Marcelo? Ah, hoje eu não ajudei ninguém, né? Mas é uma plataforma. E os cientistas, aqueles que eu trago no Você a Cura 1, principalmente que é o Dr. Lipton, né, o Dr. Paul Pesson, e outros cientistas que viram que as células podem ser reprogramadas e entenderam que o coração é o único órgão que, além de pulsar fora do corpo, tem uma vida própria, e ele traz uma carga muito grande magnética. Vários cientistas aí que não tem nada a ver com o espiritismo estão falando uma coisa que eu falo há 20 anos. E que eu tenho sensibilidade desde que nasci, que é a questão magnética. Que as doenças do futuro, as enfermidades hoje estão mais magnéticas. Por isso que foi mandado o reiki, muitos cardequeólogos, não, o reiki, não fala do reiki na casa espírita. Não, então quer dizer que é uma guerra então. Vamos começar a guerra da Irlanda, que era católica, com os protestantes, né? Os passistas contra os reikistas, os apometristas contra, né? As bezedeiras. O que é isso? O que é isso? O espiritismo não tem dono? Não vou deixar de falar aqui. Eu creio que as pessoas que... O reiki veio para uma camada de pessoas que não iria nem tomar o passe, não iria na bezedeira, nem iria na apometria. Agora é lógico, cada estado aplica o reiki diferente. Eu fui no Rio de Janeiro, não estou dizendo que é o todo o Rio, eu vi a pessoa falando de reiki, antes de dar o reiki ele fumou pelo menos 3 cigarros, não é? Aí você vê, aquela mão fedendo a cigarro, em cima de mim eu já não ia aguentar, né? E o bom do passe magnético é que o magnetismo, que inclusive estudado por Allan Kardec, olha lá. Você viu? Olha o nome de Kardec. Ó, o magnetismo estudado por Kardec, que ele estudou o mesmerismo, que era Franz Anton Mesmer, você vê que o magnetismo era aplicado profissionalmente. Eu ficava aqui, você ficava aí, e o magnetizador mesmo, que tem um potencial magnético forte, ele vai magnetizar a pessoa. Veja que a nossa casa aqui, o CEIU e o CEAN de São João Batista, são as únicas no mundo, pelo menos, que nós utilizamos o passe, tanto o que os espíritos estão ali coadjuvando junto conosco, que é o passe misto, mas temos aqui, além das técnicas de passe magnética, de sentido e direção, nós utilizamos a questão dos grupos naturais de inteligência. Vejam bem que vocês podem estar na fila aqui, mesmo quem não é espírita, porque aqui, ó, aqui a gente está, o Identidade Eterna é para todos, espíritas e não espíritas, católicos, protestantes, que eu sei que tem aqui, budistas, ateus, né, que inclusive frequentaram aqui bastante o Identidade Eterna. Então, mas eu estava falando mesmo sobre o quê? Me perdi. Ah, sim, então o coração, essa reprogramação celular, as pessoas emocionais que eu trouxe no livro, inclusive Você a Cura 1, ali, doutor, é muito interessante que uma pessoa ganha um coração de outra pessoa. Veja como o magnetismo está influenciando isso. Porque aqui tem um poder magnético muito forte. Muito forte. Você vê que o poder magnético é tão forte que ao receber um coração, como é o caso daquele caso que eu trago Você a Cura, da violinista, a pessoa não gostava de música clássica, recebe o coração da violinista, né? Violinista, e começa a gostar de música clássica, a querer tocar algum instrumento. Aí aquela moça que recebeu um coração de uma pessoa que adorava chopp, cerveja, gostava de beber, ela nunca tinha colocado bebida alcoólica na boca, e recebe o coração e começa a salivar quando vê uma pessoa botando chopp. As primeiras vezes que ela saiu, e aí, mas veja bem, nunca tomou chopp. Aí você vai dizer, será? Aí o espírita muito místico, muito fanático, muito louco, que não abre a mente, vai dizer, isso é o espírito querendo o coração de volta. Ou isso é o espírito que está ali junto bebendo chopp também. Não que isso não poderia acontecer, mas não é essa a lógica, não é esse o ponto. O ponto é que o coração é muito magnético. E tem pessoas que exalam muito magnetismo.
Tem pessoas, olha, por exemplo, os emocionais que eu estava falando do coração, né? Os emocionais são muito esponja. Uma pessoa emocional encontra comigo e eu não estou bem, a pessoa faz assim, né? Vou fazer os dois pratos aqui. Como é que vai você? Aí eu faço, tá tão ruim lá em casa, não sei, meu marido, acho que vamos me separar, a gente tá tão ruim, tá devendo. E aí eu começo a dar conselho pra pessoa, toco na pessoa, a pessoa sai bem, salsitando alegre, eu saio assim, ó. Quem já aconteceu isso? Levanta a mão quem já aconteceu isso. Olha aí, ó. Então é uma coisa que acontece, as pessoas emocionais acabam sugando, né, aquilo da outra pessoa. Mas isso aí é uma questão natural. Isso é uma compensação, né? Quem tem mais, doa para quem tem menos. Isso é em tudo da natureza, você pode observar, não é? É uma cadeia. Então, assim, dos emocionais. E nas pessoas racionais, que usam mais o neocórtex cerebral, que foi a última camada a ser desenvolvida em termos de evolução aí para nós, que essa daqui ainda está em desenvolvimento, uma última camada a se fechar, a pensar, a raciocinar, desde dos que veio o homem silex ali e tal, até chegar no Homo sapiens sapiens. Nós vamos encontrar essa questão de pensar, de esperar, de observar. E tem pessoas, se você colocar uma pessoa racional, que usa muito campo racional, não a pessoa racional, porque isso aí já vai entrar no preconceito, né? Que, olha, tem brasileiros, pessoas que têm programa na televisão falando do coeficiente de inteligência. Eu fiquei até com vergonha pela pessoa. Algo que foi derrubado. Lógico, tem poucos brasileiros que sabem disso, né? Medição de QI, lembra? Não é quem indica não em Blumenau, não, que é assim, nossa. Porque tem outro QI aqui em Blumenau, é quem indicou você, né? É diferente, não é? Daine Família Nome, qual o seu sobrenome, né? Mas assim, então, a questão do QI não existe, porque eu sou o único autor, já disse aqui diversas vezes, que falo da inteligência ativa. Agora imagina a pessoa da inteligência ativa com a pessoa da inteligência do campo racional. As duas vão abrir a sociedade, né? O ativo já está com a nota fiscal pronta, já está tudo, agora vamos vender. Aí a pessoa racional vai dizer assim, calma, temos que ver se vamos ter prejuízo. Calma, não é assim não. Já vai dar um choque, né? Olha aí, ó. Vai dar um choque. Ok, vamos lá. Tá ligado? Ah não, agora estava desligado. Então esses mecanismos cognitivos, nós falamos no outro encontro, que o mesmo cérebro, diferentes caminhos, o cérebro é o mesmo, diferentes caminhos. Depois aí a gente falou do neurônio espelho, porque eu recebo muitos e-mails e as pessoas viram uma live que eu fiz lá no Inato, né? Uma live que foi ao vivo e a gente falou dos disponíveis, né? Que é o grupo que mais... Nós vamos falar hoje, acredito que vamos chegar lá e dizer como é que funciona isso nos grupos dos inteligentes disponíveis, né? Que é o GNI. Mas aí acabamos, para vir para uma identidade eterna, um assunto desse que pediram, foi a pedido das pessoas, né? Então aí eu tive que trazer todos os grupos, porque eu não vou falar só do disponível, ou só porque a pessoa que tinha abordado, ela abordou realmente curiosa para todos os níveis, né, de grupos. Então vamos lá. E aqui foi o descobridor, né, a pessoa que descobriu, que nós falamos no outro, né, o Giacomo, né, Risolati, falamos lá que a questão fez com os macacos, depois com as crianças, né? E aí ele acabou também com um pouquinho daqueles grandes baluartes da neurociência que as pessoas cultuam. Porque o brasileiro, principalmente, cultua muita coisa antiga. Que o americano até ri da gente. No Rio de Janeiro, no Sheraton, o cara ria só da minha cara. Por causa dos cursos que ele disse que o Brasil ministra, né? Del Carne, Napoleão Rio, essas coisas, que não se usa mais lá nos Estados Unidos. Há 50, 60, 70 anos. O brasileiro fica com coisas que ele não se atualiza. Ainda bem que chegou, porque tem um lado positivo dessa internet na porta da mão, esse Google. Pelo menos a pessoa, se falar besteira, o cara tá lá para pegar o celular e ir lá no São Google, né? Isso é uma coisa boa. O ruim é porque a gente está se desligando muito das outras pessoas, ninguém olha mais no olho, não é? Então o neurônio espelho, né, do português, da europeu, também colocamos aqui, também conhecido como célula espelho, é um neurônio que dispara tanto... Aí o que é que eles perceberam? Que é um neurônio espelho. Tá, tudo bem, eu tenho minhas controvérsias, ainda mais... Mas esse neurônio espelho não está em todo mundo. No encontro passado eu coloquei aqui a questão dos distantes, né, do grupo natural que nós nominamos de distante, que são considerados semi-autistas. E não são. Na verdade, são crianças que não... Você está falando, ó, então no autismo não tem um neurônio espelho, porque o autista ele não está prestando atenção a você. Para você codificar, potencializar, acionar o neurônio espelho, porque é a imitação, você vai ter que estar, pelo menos, olhando os gestos que a pessoa está fazendo. Ou querendo imitar. Existem alguns grupos
que é fácil de usar o neurônio espelho, existem grupos que não são, ok? Mas hoje a gente vai falar mais sobre isso. Então, só fazendo essa retrospectiva, aí nós falamos aqui dos ativos, né, completos, fizemos painéis aqui, não foi isso? Chamamos pessoas, e a sorte é que ainda está lá no YouTube, né? Está no YouTube, né, pessoal? Está lá, né? Tá ok. Mas os próximos encontros que a gente for, que parar essas coisas aí, a gente não vai mais disponibilizar, vai ter que assistir ao vivo aí, tá certo? Então, e aqui nós falamos do condicionamento no núcleo filtro racional. Esse aqui a gente falou bastante, chamamos pessoas aqui também, né? Chamamos? Isso, muito bem. E aqui está o distante, que é a criança que vai ser tida como semi-autista ou autista, por quê? Porque ela quer viver isolada, que é uma coisa maravilhosa para elas. Aí as pessoas que padronizam, que gostam dos padrões, que gostam de estereotipar, que gostam de numerar, que gostam de enquadrar pessoas e colégios e escolas que gostam de colocar as crianças num determinado que é esse o padrão, essa criança vai ter tida como anormal, ou uma criança diferente que precisa ser, ela tem algum problema. Não é? Como essa criança aqui vai ter muito problema também na escola, essas duas aqui, ó. Elas estão incluídas, esses dois aqui, essa fica incluída no semi-autista, né? Que até eu chamo a atenção no livro Você é a Cura 2, que a gente escreveu lá nos Estados Unidos, tá? Eu estou falando muito sobre isso aqui também. Então, essa criança aqui é o H do TDAH. Essa criança aqui é o ADH, no inglês, que ficou TDAH. Porque todas essas pessoas que estão aqui, que são do grupo futurista racional, se desliga mais fácil do que o futurista ativo. Se eu perguntar aqui para o futurista racional levantar a mão, ele pode estar aqui comigo, mas está ligando outra coisa, está comendo outro tomate, está viajando. E se a professora não for interessante na escola, meu querido, minha querida, quando a professora fizer, você está... Hã? Mas o adulto faz isso quando está assistindo televisão em casa, porque ele não é autista. Ele vai tomar pílula, vai tomar Ritalina, que é 60 vezes pior do que a cocaína, porque o adulto está assim, ó. Ó, o futurista adulto lá, ó. Pode cair uma pedra dentro de casa, ele está assim no filme que ele está gostando, na novela, né? Pode ser mulher, homem, futebol. Aí a mãe é dia das mães, né? Ou a mãe ou a esposa chega assim, quer comer bife com batata frita e arroz? Aham. Aí depois chega a mamãe, que é dia das mães amanhã, ou a irmã, olha aqui, mas tu sabe que eu não gosto de batata frita? Mas eu concordei, porque eu estava onde? Eu estava com TDAH nessa hora. Não existe aí nenhum TDAH. O que existe aí é que esse grupo, ele nasceu, né? Como diz lá em Portugal, nasceu, né? Nasceu com habilidades fantásticas de poder fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, de poder ter pilotos automáticos para dirigir o carro ou uma moto possante. Eu já entrevistei uma pessoa lá na Inglaterra, quando eu estive lá, escrevendo o livro lá. Ele dirige uma moto possante. Ele disse que com aquela moto, ele faz tudo aquilo ali, mas ele está longe, só está o piloto automático. Quem assim levanta a mão, seja com carro, com moto? Hein? Tá vendo vocês? Conseguem. Aí, se eles forem crianças, eles têm problemas. Lógico que o mundo está passando pela transição. Tem que fazer uma reengenharia na psicologia, na psiquiatria, em toda a área, porque enquanto você tratar todo mundo da mesma forma, você vê que as pessoas... Só o sinal de que Deus existe ou não existe. Quem é que tem as digitais igual a minha aqui? Nem minha mãe tem igual a minha, nem ninguém, nem meu irmão, ninguém tem. Nem as trigêmeas que tem aqui, elas não vão ter. Isso é um sinal que nós somos únicos. Não existe ninguém igual a nós, não existe. Então também o nosso organismo é único. Porque se você for fazer o Bzinho e o Bzão lá, na questão do DNA, né? Eu tenho um irmão que é do meio, que é fantástico. Ele é o irmão do meio. Pois é, uma perna é igual a da minha mãe, que tem varizes, e uma perna é igual a do meu pai, que não tem varizes, coitado. Ele é metade minha mãe e metade meu pai. Mas e aí, qual é o remédio que dá pra ele? É o remédio que serve pra minha mãe ou o remédio que serve pro meu pai? Tudo é questionável, entende? Agora só o que aconteceu no mundo, que por causa do poder, os conflitos de interesse, o interesse pessoal, que é aquela questão que eu sou chato em dizer do Livro dos Espíritos, né? Questão 895 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta lá sobre qual dos males que mostra que uma pessoa tem imperfeição e que ela é muito inferior, né? O grau de inferioridade. E aí a resposta é que é o interesse pessoal. Que é o que está movendo o Ocidente, tudo é interesse. A pessoa recebe uma pessoa na casa dela, mas recebe por interesse, faz uma coisa sempre pensando o que é que eu posso ganhar com isso. Isso é uma coisa horrível, uma coisa bem inferior. Ao planeta Terra, enquanto tiver esse movimento, é um planeta realmente imperfeito mesmo, bem imperfeito, né?
E aí pessoas mais perfeitas têm que vir aqui, como Chico Xavier, como outros, para vir dar exemplo, para mostrar, porque a gente precisa de exemplos, né? Vem Jesus, né? O grande, né? Mestre de tudo isso, do governador do planeta Terra. Precisa de pessoas que venham aqui para estar passando conhecimento, para passando exemplos, né? Às vezes até como mártires, porque senão as pessoas não conseguem cair a ficha, né? Mas estamos melhorando muito. Pior é que nós não sabíamos, que tinha corrupção, mas não sabíamos que era tão grande no negócio, né? O mal. Então, e essa criança aqui, o seu José, quando a própria Rosane Botolini, que parou de fazer o café ali, os espíritos, trazer os espíritos, ela tem uma filha que faz parte desse grupo aqui, ó. E seu José também já foi pequeno, né? Seu José, não é isso? Era um menino levado, né? Um menino que não parava, que quando estava na escola, em vez dele escrever, ele ficava prestando atenção, já tinha gravado. Aí daqui a pouco ele já... Não estou dizendo que ele fez isso, né? Começava a mexer aí. Se fosse hoje em dia, hiperatividade, Ritalina nele para consertar. Conserta nada. Conserta nada. Não é? E é uma criança que tem muita energia para gastar. Por quê? Porque é diferente de uma pessoa que, se a gente for comparar, é Eliandra e seu José, é água e óleo. A Eliandra faz parte de um grupo continuador ativo, seu José é de um otimista. É como se ele fosse um extraterrestre. Porque ela vai dizer assim, cuidado, ele vai dizer que nada. Vamos lá. Não é? E ele vai dizer, vamos lá, pula daqui. Ela vai dizer, não, pula não. São pessoas diferentes. Não pode ser tratado da mesma forma. Seja psicologicamente, endocrinicamente falando, porque vai ter tudo diferente. Então isso ninguém está percebendo. É diferente. Não adianta, esse pessoal da Natureba aí, durante anos o Hermann deve estar, o seu Samuel Hermann deve estar coitado, lá onde tiveram no mundo espiritual, dizendo, meu Deus, o que fizeram? O pessoal metia o pau, e quem dava, os alopatas, né, quem dava remédio, e eles também fizeram um monte de remédio aí para cobrar também. Sintético, sabendo que aquelas capinhas faz mal, que não dissolve, mas ninguém diz isso, porque na bula nem aparece, porque a Anvisa também não vai nem muito perseguindo isso, né? Tudo que cobre sintético, né? A não ser que for daquele material biodegradável que tem aquelas... que se desintegra, mas vai demorar, né? Não é isso? Ok? E nós vamos ter aqui o neutro racional, que pode ser considerado, lá no Você é Curador Eu Trago, também esquizoide, no DSM, que é aquela bíblia da psiquiatria, que o próprio presidente já diz que aquilo não está certo, né? Que bom, presidente americano, né? Que é da... esqueci o nome do órgão lá americano, ele mesmo diz que aquilo ali é muito conflito de interesse, muito político, muito sacanagem, muito laboratório. Eles estão dizendo isso, né? O brasileiro não quer procurar isso, ele quer seguir, é que o médico, o cara está lá de branco, eu sou psiquiatra e você vai trabalhar comigo e nós vamos fazer assim. Porque uma pesquisa séria, não pode ter conflito de interesse. Porque se eu tiver interesse como médico de fazer alguma coisa, e não sou eu como médico, os médicos não têm culpa. É a medicina que está errada, né? O sistema não mudou, não houve nenhuma revolução. Mas esses jovens que estão aqui, eles não vão querer isso. Que bom, né? Eles não vão querer isso, que a gente se sujeitou, que a pessoa... Eu sou da época, quando era criança, que meu pai disse que fulano tinha um anel no dedo. A pessoa andava com um anel no dedo para dizer que era doutor. Não é? Que horror, né? Eu perguntava, eu era muito curioso, assim, por que ele tem aquele anel assim? Ah, porque ele é doutor. Você tem que estudar para ser doutor também. Não é? Então, essa criança aqui, ela é uma criança que, quando tem uma filha desse grupo, mas não é do racional, do emocional, que aí vai ser mais tímida ainda. Quer dizer, o emocional pode até interagir, mas com algumas pessoas conhecidas. Pessoas desse grupo ali, do neutro racional, podem, se for da avaliação conservadora mesmo, pode nem sair de casa quando tem conflito. Pode ser bem tímida mesmo, tímida, só vai falar com as pessoas que conhece. Com os desconhecidos vai ficar assim, quieto. Ou invisível também. Aí diz que essa criança ela é antissocial, ela não sei o quê, um monte de coisa para ela. Não. Eu até discordo que elas são tímidas, né? Nessa palavra que inventaram, que é um termo para dar um diagnóstico de timidez, só existe essa pessoa aqui, ó, que pode ser enquadrada. Essa aqui seria um semi-tímido, porque ela só é tímida com desconhecido. Chegou com os conhecidos e se solta. Ele é assim? Não se solta? Não é verdade? Tu vai discordar dela? Não, né? Legal, ele fez.
Isso, mas é sério, eu tô brincando. Mas é assim, você solta. Mas ela é de um grupo que é do grupo diferente, tem inadequação, não tem? Tem lugar que essa timidez vem em você, né? E você se bloqueia. Faz parte do grupo diferente. Então, conhecer-se mesmo é muito bom, é muito legal. Por quê? Porque você começa a administrar. Lógico que uma pessoa que está com 60, 70 anos aqui, vai adiantar? Vai. Em Portugal, a turma que eu fiz lá, do Inato, era muito eclética, né? E tinha um garoto de 11 anos, continuador, e tinha uma senhora, 70 anos, que era do Grupo Natural de Inteligência dos Futuristas. E várias idades, várias profissões. Foi muito interessante, porque deu pra gente ver que esses grupos estão lá, estão na Inglaterra, estão em todo lugar do mundo. O que vai acontecer é que, vamos supor, você está em Portugal, lá existe uma energia predominante naquela nosfera, no inconsciente coletivo, que vai influenciar desde a criação, a tua busca dentro daquele local. Isso vai influenciar, tá certo? Bem, agora que a gente fez essa retrospectiva, a gente falou um pouco dos... Aqui vão, todos vão, esses 4 aqui, infelizmente, na psicologia e na psiquiatria, né? Não dos psicólogos. Uma coisa que em Portugal eu recebi um conselho muito legal é que eu não tenho que falar dos psicólogos, nem dos psiquiatras e nem dos médicos. Eu tenho que falar da medicina, dos laboratórios e da psiquiatria e da psicologia, porque os seres que estão lá não têm culpa. Muitos estão inocentes, muitos estão acreditando no Matrix e muitos estão lutando dentro de si contra esse Matrix, contra todo o conceito que foi, na verdade, conceituado e criado um paradigma, né? Nós temos que respeitar isso, ok? Então vamos lá. Eu gostaria de pedir quem é o proprietário do Suzuki AJP1149 e o Palio KHM5777. Está estacionado aqui no cachorro que a gente pede para retirar, por favor. Se for daqui, então daqui a pouco vai estar guinchado. Ok. Não. Mas pode ser que não seja nosso, né? Mas não tenha vergonha. O time vai ficar com vergonha, não. Agora eu vou me levantar, não. Deixa guinchar o carro. Aí não, né? Aí é falta de caridade, não é isso? Não é? Tá certo. É. Vamos lá. Então, todos 4 aqui podem estar sendo enquadrados ali, crianças, né? E até adultos ali fazendo uma terapia, mas por exemplo, o neutro, se for pressionado na terapia, né? Vamos supor que as crianças neutras pegam uma terapeuta muito ativa, que não seja emocional, né? Porque quando é emocional fica olhando, né, Marcelo? Tá faltando alguma coisa. Não é não, Mônica, né? Hein? Tá faltando alguma coisa. A pessoa, a gente precisa dizer. Mas imaginem um terapeuta ativo, né? Vamos colocar minha mulher como terapeuta agora. Ela senta e a pessoa começa. Não é? O neutro começa. Ah, se eu fosse você, dava um chute e um pé na bunda desse. Eu não precisa nem falar alto, mas só o conselho que ela deu, que é prático, eu não conto mais nada. Eu digo, eu já dei a primeira, a mulher disse isso, eu não vou nem dizer o resto, que é muito pior. Não é questão de bloqueio mesmo, vai bloquear a pessoa. Porque eu recebi um feedback muito interessante, acredito que foi ontem, que a pessoa estava assim, né? E eu perguntei se a pessoa fizer assim na sua frente, se a pessoa fez, lá em São Paulo, estava em São Paulo, em São Paulo, né? Ontem estava em São Paulo. Aí, se a pessoa fizesse assim na sua frente, a pessoa fez, meu Deus, eu já não sei nem onde eu estou digitando. Quer dizer que o neutro não é a pressão de falar, de gritar, é só você ficar na frente, botar a mão para trás e fazer... A pessoa da neutra, ela diz assim, olha, eu digito tudo errado. Já troca até o teclado, eu troco o teclado, né? As letras vêm de um lado para o outro. Porque isso é pressão. São pessoas que não podem ser pressionadas. Não é? Agora, tem coisas coincidentes, muito coincidentes, ou seja, muito paralelas. Por exemplo, esses dois aqui têm muita coisa em comum. Ah, é? Sim. Gostam de racionalizar muitas coisas. Esses dois, o que é que eles têm em comum? Não gostam de gente de cara feia, cara amarrada, pessoas com... Não é? Tem uma pessoa até que eu gosto que ela usa uma expressão assim, ai, que bafafá. Não é? E é verdade. Então, essas pessoas não gostam do bafafá, não é, seu José? Bafafá bem longe, né? Hein? Discutiu, não é verdade? Então deixa o bafafá bem longe das pessoas. Essa eu gostei. Então, vai ter muitas coisas parecidas, né? Em reencarnação, lógico, que uma pessoa, para vir para outra, para sair daqui do racional, ela no passado é aqui, ela vem para aqui, daqui ela consegue ir para o outro neutro, né? Aí vai embora.
Aí depois vai sentir o que aqui as pessoas emocionais sentiam também, né? Veja que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma prova muito, muito essencial para o estudo da reencarnação. Ok? Vamos lá então. Porque uma vez que eu fui do grupo otimista, que eu gastava tudo, que eu não ligava para isso, eu tenho que vir para cá, ainda vou sentir aqueles impulsos, né, de querer ser livre, de querer tudo mais, mas eu vou ficar meio assim, será? Não, primeiro eu vou terminar isso. Já dá um negocinho assim, não, eu acho que eu tenho que terminar isso. Não é? Olha isso, não, já é um ganho, eu acredito que é um ganho muito grande de reencarnar. Pega o microfone ali para lado pegar. Mas eu já estou vivendo essa fase Já está vivendo já, né? do neutro racional. Sim, aí. porque na próxima já sabe para onde vai, né? Não, exatamente, eu já estou deixando de ser aquele cara festeiro, e gastar dinheiro, botar fora e tal. Sim. Eu já estou entrando ali, né? Vou olhar para ela. Ei. Bota o microfone para a esposa aí. É de tanto eu puxar ele, sabe? Eu puxou tanto o cabelo dele que ele ficou careca. Mas pelo menos ele aprendeu alguma coisa, né? Opa! Mas então, veja bem, essa questão do casal, né? Além dos opostos se atraírem, ainda tem mais que tem pessoas do mesmo grupo. Eu também conheço que vivem juntos. Não existe um grupo. Houve uma época que, na minha ignorância, no começo desse estudo, ainda observando aquele conhecimento que ficou distante, que é o Enneagrama e outras coisas, eu acredito que eu pensava que existia um padrão, porque como eu tinha estudado Darwin, e Darwin se copiou, quando eu fui na Grécia, eu descobri que Darwin copiou muito a lógica de Aristóteles, né? Então, Aristóteles foi que falou que existia grupos e subgrupos. Então, como Darwin estudou muito também a questão do grego, e o Wallace ele não queria padronizar, mas o Darwin ele fez padrões, né? Então, e aí eu vejo que não existe isso, não existe um grupo ideal para casar com outro. Não. Existem grupos afins, que são espíritos, né? Que se reencontram e etc, etc, né? Mas isso é bem verdade, a questão de convivência, né? Acaba também numa simbiose, não é? De fatores, eu sou assim, você é assado, acaba um pegando um pouco do outro ali. Na verdade, numa convivência magnética, porque tem aí a questão essencial da energia também, que é trocada, né? Eu sempre digo, a pessoa vai fazer sexo com outra, os jovens estão aqui, vocês estão trocando energia. Não é só DST, doenças, né, sexualmente transmissíveis, nem AIDS, nem nada não. Vocês estão trocando energia também. Se a pessoa tiver uma energia pesada, que não vê cara, não vê coração, dizia minha avó, né? Então, a questão é energética também. Uma simbiose energética, ok? Ok. Então, vou passar agora pro emocional, tá certo? Quer fazer alguma pergunta até aqui que não deu tempo naquele dia, às 19 horas e pouco? Até o que a gente falou aqui, a gente pode responder. 15 minutos, então, para a pergunta. Quem levantar a mão primeiro, aí eles correm. Ó, vai logo aqui. Vamos lá. Seu nome, seu grupo, é bom para as pessoas saberem. Acho que agora. Boa tarde, eu sou a Carol e eu estou no Diferente. Está e a minha... no diferente, eu gostei. Está, né? Eu sou diferente, eu tô no Não. diferente, eu vivo diferente. É que assim, eu tava pegando bem essa coisa do... Eu esqueci algumas anotações do neurônio espelho. E eu queria entender um pouquinho melhor sobre o neurônio espelho do racional e do otimista. Como que ele é adaptado, como que ele funciona, porque isso é uma coisa que eu estava tão curiosa e eu não lembro de ter passado isso da última vez. Eu não falei não da última vez? Eu não me lembro nem de ter montado o painel dos racional, não me lembro. Falei. Quer que eu até? Eu vou fazer aqui. Aqui, então. Porque eu me lembro que começou Eu com falei o distante, que o mas não... o distante ele não Não vai tem. se utilizar dos neurônios espelhos. São pessoas que não imitam ninguém, estão sempre buscando conhecimento. Não vai ser igual diferente, que vai querer ser diferente, né? Mas não dá bola, não. A pessoa pode falar o que for, escuta, mas não se machuca com isso, né? Não tem espelho para estar imitando aí, ou estar repetindo. Então isso já tira a teoria dos neurônios de espelho que estão chegando agora todo, porque as pessoas começam a escrever livros, as pessoas como não conhecem, aí começa a comprar, é essa questão que vem, o poder e tudo mais, aí entra na vibe, a pessoa defende aquele paradigma, aí eu fico chateado se outra pessoa falar uma coisa diferente daquilo que eu li, daquilo que eu discuto e por aí vai. Então, esse aqui, o neutro racional, o neurônio espelho dele vem na fusão. Escreva aí, fusão. Fusão é o seguinte, vamos chamar aqui então para fazer um painel mini. Painel, você, por favor. Vamos lá aqui. Aqui, deixa eu ver aqui mais, neutro racional. O Ito, né? Por favor. Ah, ele é o câmera, ó. Vai ter que vir aqui. Deixa eu ver mais aqui, racional. Roberto Oliveira, por favor. Muito obrigado, Bia.
A Bia, na encarnação passada, já me traiu. Agora ela me ajuda, você viu? Ela ficou vermelha. Fez aniversário ontem, né? Ainda vou dar um abraço, viu? Deixa eu ver mais ó, pessoas aqui que já fizeram aqui. Aqui, ó. Engraçado, eu uso óculos, mas quando eu tô na casa de espírito, não enxergo direito. Você também? Tava procurando você. A gente não ganha nada, mas se diverte na identidade, né? Sabia que eu venho pra cá com o maior tesão, até eu venho andando, eu vim a pé, né? E aí, não, a minha filha foi me buscar, mas eu venho com vontade de vir pra cá, né? Entende? Então vamos lá. Vou começar por você. Seu nome, seu grupo, por favor, para eles. Meu nome é Rodrigo, eu estou no grupo racional de neutro, quer dizer, neutro racional. Isso. Fez diferença você conhecer o seu grupo? Bastante. Você sabe que você vive com uma pessoa antagônica a você, no sentido de que ela é totalmente o emocional profundo e você, né, tá dentro de um racional, né? Sim, sim. Os dois veem a vida completamente diferente, né? Ok. E você já sentiu que você passa um tempo ou trabalhando ou convivendo com a pessoa, você começa a imitar inconsciente? Sim, direto. Eu chamei vários variáveis de neutros, né? Vários, né? Eu ia chamar uma pessoa ali, mas depois ela não gostar e... Vamos lá, eu chamei vários. E os neutros que eu não chamei, vão observar aí, ou quem é marido, mulher, pai, mãe, dos neutros que estão aí na internet, que não entendem sobre isso, pesquise um pouco sobre o assunto. Então, vamos ter ali, ele é a questão da imitação, você também? Você já sentiu parecendo com a pessoa? Sim. Mais nos trejeitos dela, né? Sim. Por causa da fusão. É que quem não sei se eu já dei nos outros identidades anteriores, né? Porque a gente dá isso lá no Inato, que são o nível 2, que são os camaleões, né? Quem conhece o nível 2 aqui, sabe que tem os camaleões, e vocês fazem parte desse camaleão. Aí, pode acionar o espelho, pode acionar. Né? Vocês vão, quando chegar no emocional, vocês vão ver que o neutro emocional é diferente deles. Não acionam tanto, porque eles são instantâneos. Roberto, por favor. Você nem falou o seu grupo? Eu sou do neutro com a variação racional. Estou no neutro. E aí você, como é seu nome? Douglas Afonso Porto Moreira. Que idade você tem? 17. Quando você descobriu isso, quantos anos? Faz mais ou menos uns 3 anos que eu tive contato com a ferramenta. Fez diferença na sua vida? Muito. Mudou bastante. Ele tem sorte, né? Descobriu com 13, vê como vai poder, né? E a gente que descobriu isso depois, né? Fica mais difícil de mudar certos hábitos, certos condicionamentos, certas vicissitudes de observar e de medir as coisas, né? Muito bem. Sou o Roberto. Também estou no neutro racional. Variação extrema. Você, quando é que se sente esses neurônios espelho, essa imitação inconsciente? Quando que eu sinto? É instantâneo, né? Às vezes tá fazendo... Opa! Que eu estava escutando o espírito aqui de uma jovem que a mãe dela pensou 2 vezes ali qual é o grupo dela, né? Aí ela mandou fazer uma pergunta para a mãe dela. Estou esperando terminar aqui, depois eu faço, tá, minha querida? Posso continuar? É meio instantâneo, tá? Às vezes tu tá te comportando de uma forma, daqui a pouco tu se vê com trejeito, às vezes até mesmo com o senso de humor, digamos assim, da outra pessoa. Daqui a pouco tu, mas alguma coisa tem de errado. Aí quando vai para casa, tu começa a pensar, mas eu estava fazendo aquilo lá meio que inconscientemente, né? Mas é uma coisa instantânea. Muito bem. Vocês estão percebendo aí, neurônio espelho aí? Né? Se não fosse a pergunta da Carol, talvez a gente passasse batido com isso. Agora aqui o neurônio espelho é muito diferente aqui, meu filho. Aqui a variação já meio que saindo do negócio, né? Aí como é que é o neurônio espelho? Vamos lá. Mora num lugar, mora numa cidade, fica igual aquela cidade, vai para outra, como é que é isso? Como ele falou, é consciente o negócio, né? Você, qual é o seu nome, seu grupo? Sou os Baiuto, mais conhecido como Ito. Sou do grupo Neutro Racional, né? Já estreou quando nasceu, porque foi na Bahia, né? Foi, claro. Na Bahia, o Neutro com Otimista, né? Sim. E você foi para São Paulo, mudou muito? Bastante. Aí veio para Blumenau? Já é outra coisa, né? E vai mudando. E vai mudando, vai né? mudando. Isso é consciente. Isso é consciente. O que eu gostaria de dizer, muito bem, Ito. O que eu gostaria de dizer dos 4 aqui, lógico que eu poderia ter chamado mais pessoas aqui para falar isso, é essa questão, esse fator inconsciente e esse fator instantâneo deixam eles, e quem é dos neutros,
um pouco maluquinho, assim, porque quando eu estou me adaptando àquilo, como se eu tivesse aquilo ali, aí outra pessoa vem com aquela energia mais forte, e sempre é com a energia mais forte, já viram? A pessoa mais forte do lugar, a pessoa que mais tem alguma energia, algum magnetismo, aí essa absorção desse magnetismo me faz com que eu me apresente de forma diferenciada nos ambientes e com as pessoas. Isso é pra gente parar para pensar de que o que eles são não vai ser o que a gente vai ver também. Olha, muito obrigado, uma salva de palmas para vocês. Muito bem. Agora, alguém pode levar o microfone ali para Não. Aqui a filha faz uma pergunta. Aqui espírito também pergunta para a pessoa encarnada. Eu gostei ali quando eu escutei. Então, seu nome, seu grupo. Meu nome é Clarice, estou no Diz. disponível, Isso. extremamente emocional, Não é né? bom dizer que ela é do grupo disponível, tá? Depois o maridão dela vai ficar com raiva. Não é que ela tá disponível. Né? Não estou disponível, não, sou casada. É bom entender. É que sua filha perguntou aqui, a Natasha Volta Gomes, né? Continua sendo filha dela, não é? Ela tá dizendo que o abração amanhã, Dia das Mães, Graças a Deus. vai abraçar você, né, lá. Obrigada. Tá? E então ela tá perguntando qual grupo que você acha que ela é, ela tá perguntando. Eu cheguei a achar que ela fosse uma emocional, mas hoje eu acho que ela é uma futurista. É uma futurista racional. Olha, a mamãe acertou! Né? E foi engraçado que isso eu estou debatendo com a minha filha Natália. Quem foi a Natasha Mas que ela estava lá nesse racional. debate ali, agora hoje chegou a é? oportunidade. Bacana. É porque é assim, a espiritualidade ela não brinca, né? Ela está aqui, né, presente, né? Uma vez estava a dona Sandra aqui no Identidade, faz muitos anos, né, dona Sandra? Cadê ela? Está por aqui ainda? Tá bom. Ela estava aqui, aí a vovó dela, Ferreirinha, eu não sabia nem que a avó dela se chamava Ferreirinha, mandou um recado para ela, tá? E você vai dizer, será que vai acontecer comigo? Então não volto mais aqui não. Não. O espírito, se sabe que você não vai voltar mais, nem vai falar o seu nome, tá certo? Ok? Tá bom? Legal, então? Legal, obrigadão, é tá? racional, tá certo? Sonhadora, tá dizendo, ó, sonhadora, lembra, mami, né? Bem verdade isso, ela era bem sonhadora mesmo. Ela tinha Sonhadora, muitos sonhos. muitos projetos, muita coisa, né? Bem verdade. Muito bem, tá Valeu. vendo? A vida continua. Com certeza. Então, vamos lá. Agora chega de mediunidade, agora eu sou cientista de novo. Cientista ateu agora, pronto. Então, mais uma pergunta para a gente encerrar aqui, para passarmos para o emocional. Aqui? Muito bem. Seu nome? Oi, meu nome é Sandra. Hoje eu me identifico mais com otimista. Né? Até a gente teve... Você não guarda dinheiro, Estou tentando. Não tenta não. Dá para outra pessoa guardar, de confiança, lógico. E eu queria saber, assim, porque eu não me acho que eu seja tão espelho das pessoas. Eu não gosto de ser comparada. Para mim é muito difícil. Foi muito bom ela tocar, ó. É que eu falei aqui, ó. Esses daqui é mais difícil de ser espelho, esses dois aqui, né? É que talvez faltou dizer. O otimista, ele não é espelho de ninguém porque ele gosta de... Ele não imita, ele tem uma gula quando gosta de uma coisa, né? Ele pode repetir quando gosta. Por exemplo, Sandra, você já notou, você vai assistir um filme. Você entendeu o filme, você não assiste mais, né? Não é? Não Alguém assisto. fala de uma festa, você tinha 13, 14 anos. Alguém fala, Sandra, a festa vai ter isso lá, tem aqueles meninos, ó, vai estar lá fulaninho, ciclaninho, betoninho. E lá a janela é verde, tem não sei o que lá. Contou tudo da festa, quando ela chegar na festa, ela quer ir embora. Totalmente. Eu tenho vontade de ver o que é novo. E curto quando estou lá. Mas se me dizer, eu não vou. Foi muito bom ela tocar nesse assunto. Obrigado, Sandra. Sabe por quê? Porque se ela não toca, eu ia passar direto. Eu acho que eu fui minimamente, só falei dele. Agora eu estou recordando. Os espíritos estão aqui. Eles disseram que não falei dele, não. Foi bom, Sandra. Não, o otimista não tem, não se utiliza. Tem neurônio espelho lá, mas não vai nem fabricar neurônio espelhos, né? Mas pessoas vão querer dizer nos livros que todos nós temos, lógico. Mas será que nos utilizamos dele? No caso do otimista, não. Então você está com a tese do neurônio espelho, escrevendo livro, defendendo, mas vai cair em terra. Quando isso aqui pegar daqui uns 70 anos, sei lá, pegar geral, que todo mundo utiliza isso na educação e tudo mais, aí o bicho vai pegar. Vai ser uma guerra de interesse, né? A verdade simples contra algo que quem manda é a máquina. Não é? Não foi assim Jesus também?
uma coisa simples da Catatumba, mas aquilo lá, o pessoal estava iludido, né, com aquele ouro todo, morreram, desencarnaram, né? Reencarnaram aí em Ruanda, em um monte de lugar, porque é uma ilusão. Meu pai dizia, eita mundo velho enganoso, né? Mas não é o mundo, quem se engana são as pessoas. Não é? Muito bem, Sandra. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para Sandra. Muito bom. Agora foi que eu vi que você era você mesma. Porque eu fico olhando para as pessoas e não reconheço logo assim quando eu estou aqui dentro, né? Só lá fora. Aqui dentro eu fico meio... Aqui, eu fico vendo outro espaço aqui também, né? Tem outros espaços aqui, sabia? Arquibancada, tudo. Então é bom vocês não enxergarem mesmo, para não achar que vai cair na cabeça de vocês. Desculpa, não era para revelar, agora já. Então vamos lá, mas já revelei uma vez mesmo. Então, ok? Então vamos passar agora para os emocionais. Aqui tem muito neurônio espelho? Tem. Só que veja bem o que acontece. Vamos chamar os mais difíceis, né? Aquelas pessoas mais difíceis de conviver, aquelas pessoas que não é fácil, que na encarnação a pessoa já ganhou a encarnação. Não vou dizer isso, senão eles vão ficar magoados comigo. Né? Naí aqui, Carol aqui, Beatriz aqui, Rosana Voltolini, por favor, aqui. Você que está cansada, tadinha, não é? E não tem máscara. Ah, sim, o nosso... Ó, o nosso Romano ali, o nosso imperador ali. Romano. César. Vou chamar o César. Cadê? Onde é que tá? É que eu não enxergo, rapaz. Onde é que ela tá? Ali, ó, porque eu não enxergo. Eu tenho uma dificuldade de enxergar todos aqui. Não estou enxergando. Olha aí, ó. César entre as mulheres. Ave de César, vamos lá. Então, boa tarde. Que bom que vocês vieram aqui. Eu sei que vocês não gostam disso, né? Que é inadequação. Vamos passar para a Naí ali. Qualquer dúvida, a gente pergunta para o Curte que está ali. Ó! Ei! Ele é o neutro racional, né? Então, assim como aquele rapaz ali que é um santo também, né? Ele já vai para outra esfera. Já vai para uma esfera maior. Mas assim, Anaí, como é que é essa questão de não imitar ninguém? Fala aí. E querer tudo diferente. Tá, antes de eu responder, sim, quando ele falou que ia chamar os mais difíceis aqui, eu tinha certeza. Só que ainda ele falou os mais difíceis. Normalmente é os mais ruins. Não! No meu caso. Não. Eu sempre digo assim, ó, quando... No meu caso, tô brincando, eu falo muito tá, o seu Zé? nome, Naí, mas é quando eu tô fora do Brasil e no Inato. Eu lembro logo de você quando eu vou falar de um grupo diferente, que tem um lado, um sub-ego, que isso aí você quiser saber, nível 3 e tal. Tem um sub-ego intimidador, você é uma dessas pessoas que, que você se coloca, né? Não, eu entendo perfeitamente. A Carol também tem isso aí. Eu fui brincar, Zé. A seguinte, respondendo a tua pergunta, eu tinha dado uma melhorada, tá? Eu tinha dado uma melhorada nessa questão de não ser de não ser parecida com ninguém, de não ser igual a ninguém, eu tinha dado uma melhorada, tinha coisas até que eu gostava. Sexta-feira passada teve um jantar do Dia das Mães, a gente trouxe minha mãe estava aí, eu fui, me arrumei toda, fui no salão, tal, né, curti. Quando eu entro assim, a minha mãe diz que eu estava igual a mãe dela. Ai, meu Deus! Acabou! Gente, acabou não só com a noite, com a semana. É verdade. Diferente não pode escutar isso. Gente, não é brincadeira. Doeu tanto, tá doendo ainda. Parecida com a minha nona. Gente, foi horrível. Eu não gosto de ser igualada aos outros. Cadê o neurônio espelho aí? Muito menos com a nona. Não por ter sido a minha nona. É uma pessoa que eu nunca admirei, não tinha afinidade. Aí é pior ainda. Meu Deus, foi assim pra matar, gente. Foi pra matar. Ok. Sério. Vamos passar agora pro Manso aqui. Vamos deixar, Bia, vamos colocar o César aqui pra falar. Seu nome, né? O seu grupo. Mas não é César o nome dele, não. Meu nome é Kleber, estou no Diferente. Isso, o Kleber, inclusive,
Porque assim, eu acredito que todos vocês ou têm problema com o pai ou com a mãe, em relação de relacionamento diferente, como ele é muito crítico, desde criança ele já vai tendo um problema ou com o pai ou com a mãe. Você tem algum problema assim? É, com o pai. Com o pai, né? E dá uma coisa de... a visão dele é diferente da sua, né? É, totalmente. Olha aí, isso é verdade. E você se vê imitando alguém, como o neurônio espelho, eles dizem assim, que vai imitar alguém, ou parecendo com alguém, você se vê assim? Não, até se eu quero, eu não consigo. Não consegue. Nossa, Olha aí, ó. Olha o que eu gostei. O Kleber agora falou uma coisa, né? O César Kleber aqui. Porque como eu encontrei com ele, de outras vidas, quando eu o vi, eu sabia que o nome dele tinha sido César. Eu não consigo chamar ele de Kleber, você vê, né? Como isso é forte, né? Porque eu olho para ele e me lembro do César que eu conheci, e aí olho para ele, eu tenho que chamar de Kleber. Mas o Kleber, olha o que ele falou, ele tenta, mas não consegue. Isso é fantástico. Então, cadê os neurônios espelhos aí? Que todo mundo está generalizando agora. Eu, pelo menos, assisti esses dias aí, uns 3, 4 vídeos americanos, né? E tinha um americano, e o indiano agora também está falando. Meu Deus, todo mundo, a plateia, entrando nessa, porque é aquela qualquer luz que vai ser dos neurônios espelhos, mas para eles não funciona. Você vê que ele diz que tenta, mas não consegue. É tentar na forma assim, eu admiro alguém, eu quero... Sim. Mas em um segundo já passa à vontade. Olha aí, muito bem. Então agora vamos colocar outra difícil aqui também. Aí é pedra 90, aí é bom. Aí ninguém tira farinha não, por isso que eu acho ela uma boa lutadora, porque ela escolhe aquele lado e defende, né? E aí, como é que é? Consegue imitar as pessoas? Não, nem tento, porque eu não quero. Quando tinha os estudos de psicologia, que você estava se formando, as pessoas tudo falando uma coisa, você ia para onde todo mundo estava falando ou você ia do contra? Não, assim, durante a faculdade, como tinha que aprender aquilo, eu fazia de conta que eu ia com a maré, porque se eu falasse que eu não acreditava em nada do que estava sendo dito, com certeza ia me ferrar, né? Ia reprovar direto. Sim. Então, fazia de conta que acreditava, mas nunca acreditei na maioria das coisas que eu aprendi, né? Sempre tive uma ideia muito fixa e quando eu conheci os grupos naturais de inteligência, nossa, daí abriu um mundo para mim. Porque é isso, eu só não conhecia, só não tinha acesso antes, mas é nisso que eu acredito. E você já tentou imitar alguém assim, ou na infância, na adolescência, algum amigo, alguma coisa, e foi difícil de imitar? Já tentei, mas não dá certo. Não consigo. Olha aí, tá vendo vocês? E assim, tenho verdadeiro pavor, assim, de me comparar com alguém. Mas vocês pensam que é brincadeira isso? Olha, meu irmão, eu tenho um irmão que é do grupo de vocês, né, o mais velho. E na época ele tinha, na altura, como diz os portugueses, ele tinha uma franja e um cabelão loiro, sabe? Parecia Roberto Leal, aquele cantor português. Meu Deus, uma vez um amigo lá foi dizer que ele parecia Roberto Leal, o homem cortou o cabelo, bem curto, mudou todo o penteado, e até hoje ele mudou porque realmente ele detestava que comparasse ele com qualquer pessoa. Imagina aí que compararam com a nona, imagina, né? E assim, na vida profissional eu vejo que agora isso está muito forte, de querer fazer diferente. De não ir ao encontro do que a maré está indo, eu vou a favor do que eu acredito. Olha aí, e defendo com unhas e dentes, né? Tem muita gente que acha que eu sou meia fora da casinha, porque eu não acredito em muitas coisas. Porque está saindo do sistema, saiu do Matrix e você é condenado. Mas hoje não tem forca, hoje não tem fogueira, hoje não tem mais a questão de ir para a masmorra, não é isso? Não é? Então, nem ser crucificado, que bom. Hoje a pessoa vai ser, e como as pessoas têm muita velocidade, hoje fica mais fácil de viver, né, nessa vida agora. Exatamente. Muito bem, vamos passar para a Beatriz. Aí é mais calma aqui, porque eu amancei, né? É verdade. É verdade. Ela estava aqui num curso aqui, ela chegando na casa, e eu posso te imitar quando chegasse na casa? Pode. Posso imitar? Pensa que ela era assim, com essa roupa aqui? Meu Deus, essa roupa aqui, ela não queria nem usar em casa uma roupa dessa assim. Ela chegou aqui toda chique, com a bolsa assim, nariz empinado. E aqui com aquela cara, né? E dava pra ver que ela não gostava de mim. Aí eu vim substituir o André. E eu estava muito sensível naquele dia, né? Porque tem dias que tanto a minha psicometria, como a minha paranormalidade, como a minha mediunidade tá à flor da pele. Aí eu sinto o espírito até passando por mim e tudo. Não é bom nesse dia, sabe? E aí nesse dia eu estava muito sensível, escutava as pessoas até pensando nela pessoa assim, ai, que o André não está aqui hoje, não sei o que lá, esse homem, não sei o que lá. Quando ela pensou, eu disse para ela, não foi? Tem gente aqui que está pensando aqui assim, mas quando o André na próxima não vai ser eu, não vai ser o André. Você ainda como foi melhor ainda? Sim. Olha, eu lembro exatamente como melhor ainda é o lado crítico dela, sabe? Mudou todo
a forma que a gente tem a casa hoje, né? E eu lembro direitinho como era, mas você caminhou, você estava explanando o assunto e tal, caminhou e parou do meu lado. Não olhou para mim, mas parou do meu lado. Nessa região ali, assim, parou do meu lado, e daí foi onde ele falou, não que eu estivesse dirigindo para mim, né? Aí ele falou exatamente isso. Mas a Bia, como é que é essa questão de imitar, Bia? Assim, eu estava pensando aqui, na minha vida, eu não tenho isso no dia a dia, não consigo pensar na questão imitar, então não tem, tá? Não me vem isso. E aí, mas eu estava tentando lembrar aqui uma situação, e que foi interessante, que há mais de 20 anos eu estava no divã de uma psicóloga, e eu fiz por 2 anos terapia com ela. Mas era fácil, né, fazer, porque eu chegava lá e eu que falava, e lamentava muito ainda a minha vida, né? Mas aprendi bastante, porque ali eu consegui ver que pouco ela falava, mas eu consegui ver que, espera aí, eu estou me lamentando e ela não está me dizendo que eu tenho razão, ela não está passando a mão na minha cabeça. Ai, que coisa mais chata isso, isso é legal. Mas foi legal, porque foram 2 anos que aí eu consegui ver isso. E só passou 2 anos que ela fez isso. Se ela tivesse dito assim, você tá boa, você, agora eu vou pra mas aí, mas daí assim, mas daí aconteceu o seguinte, quando deu esse tempo, eu comecei a perceber que eu gostava do jeito dela. Opa. Do jeito mansinho, do jeito de ela se vestir. Eu pensei, espera aí, eu estou querendo já ser ela, estou querendo imitar ela. Não, tchau, abandonei. O que pode... E não tinha conhecimento nenhum disso. A Bia foi casada durante muito tempo, né? O marido dela, ela já conseguiu encontrar o grupo dele, fazia parte do Otimista, né? Sim. O que compensava, porque como ela era um poço de crítica, às vezes de tristeza, ela era um poço de alegria e fazia bem a ela. Agora, o que é que acontece? Teve a simbiose com ele também, que ele não gostava de gente de cara amarrada, cara feia, pessoas tristes. Então ela foi obrigada, não a questão a simbiose, não a questão do neurônio espelho. Ela foi obrigada a se moldar, usar um outro lado dela, senão ela tinha, né, não ia conviver com o marido, na verdade. Não dava para reclamar. Eu tô com dor de cabeça. Mas já tomou remédio para dor de cabeça? Não tinha lamentar, não tinha lamentação. Pra resolver logo para poder ficar bem, né? Pra beijar na boca e ser feliz. Não passou dor de cabeça. Então vai no médico. É isso, não adiantava querer ficar lamentando e reclamando. Tinha muito que bem, Bia. Vamos passar agora para Faroeste, vamos lá. Sim. Tá ligado? Tá. Carol tá muito mais mansa, né, Carol, hoje em dia, né? Nossa. Eu vejo você mais light. Eu tenho Sim. uma gravação dela no Identidade, né, que parecia que ela era Lampião do Nordeste, o Fidel Castro, quando tava no áudio assim, né? Sim. Meu Deus do céu, a mulher era brava que falaram assim. Tinha gente aqui no Identidade que ficava assim, ó. Ela vai vir a semana que vem. Por causa da energia que você tava, a sua energia tava tão forte que parecia Sim. a energia da Naí quando eu conheci, que tava no Intimidador, né? Meu Deus, né? É bem forte, eu sinto muito intimidador e o diferente, mas eu Sim. sinto com mais força o diferente. Tanto que é bem engraçado, porque eu odeio que falem que eu sou parecida com a minha mãe que é parecida comigo. É verdade. Sim. Né? Sim, Vocês é ela sentiram que é parecida. como ela... Muito bem. Não, Agora mas eu sim, tô bem, Carol, mas- você sabe que vocês têm... você convive né, com o neutro racional, isso também equilibra bastante, né? Você sabe, né? Sim. Porque eu conheço muito diferente que quando vive, que eu vou falar agora, quem vive com futurista, você vai ver uma coisa diferente agora. A Eliane ali vai ser diferente, porque todo diferente que vive com futurista, eles chegam até, quando lê, sair fora igual futurista, quando convive muito. Sim, com meu pai, assim, depois, sabia? graças a Deus, quando ele saiu, né? Eu percebi que a minha, porque eu e meu pai, a gente tem uma briga, assim, de força, assim, né? Até hoje, de vez em quando, a gente meio que se olha, assim, né? E quando ele foi morar em outra casa, deu para perceber que baixou, assim. Claro que eu ainda sinto que toma conta, assim. Sim. Às vezes, quando eu toco, assim, que eu tô irritada. Tanto que é uma briga quando eu saio com o Rodrigo. Porque se tem uma coisa que eu não gosto nessa vida é desviar. Eu gosto de andar reto. Aí, quando tem um infeliz na minha frente e não quer desviar, eu já cheguei a parar e esperar a pessoa sair. Eu não gosto de desviar. Aí, agora, não. Eu falo, não, calma. Calma, desvia. Não arranja confusão. Tem professor que lembra de mim ainda de quarta série, porque... porque eu enfrento mesmo, o professor Alexandre tem trauma de mim. Vai ficar com aquela marca, o professor... Será que é ela, Carol? Eu acho que é. É porque se eu não concordava, eu falava. Eu sei. Mas você, minha filha, ficou muito mais bonita depois que você se descobriu, começou a se trabalhar, Sim, sabe? sim. Sua mãe já me falou, deu muito feedback, muito positivo aí. Sim, a gente ficou bem mais próximo. Que bom, isso é muito bom, viu? Então agora vamos escutar agora uma light agora, né?
Não é, Eliane? Grupo, nome? Eliane, grupo do Diferente, faço parte, né? E como é que é imitar as pessoas? Então, eu acho assim, ó, que eu gosto das coisas, às vezes, que eu vejo, né? E eu tento até imitar ou copiar, mas vai ser diferente. Opa! Vai ter um toque meu, não vai ser igual. Legal. E a questão de conviver com futurista, você se vê, você um pouco dispersa às vezes? Na convivência, Sim, na muito, simbiose? muito. Principalmente eu estou me vendo agora dirigindo, então eu vejo assim que minha cabeça voa demais. Assim. Muitos anos. Quantos anos? 16 anos. 16 anos ali, dormindo junto, vivendo junto. Isso, a simbiose, acaba o diferente que vive muito tempo com o futurista, ele tendo essa desconexão aí, que seria uma questão magnética. Isso aí, lá no Inato vai ser nível 7, 8, que eu vou falar sobre isso, sobre energia, né? Dos grupos, sem me referir a espiritismo, ou um outro tipo vou chamar de energia, sem chamar de magnetismo, né? Mas que vai dar para explicar da mesma forma. Então você sente isso, né, Eliane, muito forte? Sim, muito Mas forte. assim, querer imitar totalmente uma pessoa, jamais, né? Mesmo admirando, né? Não. Eu tenho essa questão da admiração, como eu falei, né? Quando eu gosto de uma coisa, tipo no Natal aqui, eu vi a árvore muito linda de Natal aqui, as bolas e tal, eu digo, putz, eu fui lá e comprei as bolas, né? Mas eu vou dar um jeitinho de fazer diferente, entende? Ok, muito então, bem. Então, né, é meio que por esse lado, assim. Valeu. Uma salva de palmas para todos, muito obrigado. Ah, uma pergunta. Esqueci. Olha só como não existe neurônio espelho nessa situação que eu vou contar. Elas estão no trabalho delas, pode ser em casa, em qualquer lugar, e uma pessoa está rindo para se acabar aqui. Isso é bom para vocês? Não, né? Muito obrigado. Não é bom. Então, quando os otimistas trabalham, a Sandra Item tem um case lá, muito antigo nosso, que duas pessoas se davam mal porque o otimista ria que parecia que via um passarinho verde, né? Enquanto a diferente ficava assim, o que ela viu? Né? E a pessoa que traduziu o livro para mim, do Você é Cura 2 para o inglês, disse, como é que eu escrevo isso que viu o passarinho verde, para os americanos entenderem? Me pegou, né? Tem que achar outra história aí. Né? Muito bem, então vamos lá. Olha, esses painéis, vocês gostam? Quem gosta dos painéis, levanta a mão, por favor. Não é bom porque explica, né? Porque é uma ciência, como não é uma ciência de tubo de ensaio, temos, lógico, que fazer o campo científico, né, ainda, mas pelo menos as pessoas mesmo, elas comprovam, né, o que realmente elas são, né, estão, né, nesse caso. Ok. Então nós vimos aqui que a questão do neurônio espelho, não é? Foi bom, Eliane? Não foi boa a resposta, Eliane? Não foi? O neurônio espelho não vai funcionar. No caso da Eliane é uma simbiose, que é diferente. Eu vou ficar dispersa, é uma imitação, não é nem imitação, é uma simbiose que eu estou pegando uma coisa do meu parceiro em mim. Está imantado em mim também, né? Por isso que a questão de viver junto, dormir junto, é uma questão muito... é para se pensar. Né? Eu conheci pessoas aqui que eu dizia o conselho, nem conhecia a casa da pessoa, vinha os espíritos, dizia assim por mim, diz para essa pessoa que antes do marido, da mulher chegar no quarto, faça bastante oração, evangelho. O marido ou a mulher vinha para o quarto, eu vou dormir na sala hoje. Não conseguiam. Não conseguiam. A energia é uma coisa muito importante. Você vê que essas pessoas aqui, as que trabalham no passe aqui, principalmente a Beatriz, né? A Anaí está no passe. As duas, tanto a Anaí como a Beatriz, quando uma pessoa estava com um estado assim, de muita lamentação, é elas que vão dar um passe. Porque não existe comparação, né? Elas olham assim, não estou dizendo que é assim, né? Que nada, tu não sofre mais do que eu, querida. Não é? Lógico que é uma questão mais da comparação, né? Você entende? Porque é diferente. Vamos supor, minha mãe tem 5 filhos, né? O mais velho vai ligar, ai, tá assim, tá assado, né? Nunca vai estar bom, né? Não é? O segundo não incomoda ela. O terceiro vai dizer assim, mãe, tem um dinheirinho aí? Não é? O quarto, não é? Tá querendo questionar, imitar o que a mãe podia ser, né? E o quinto vai estar fora, né? Ai, minha mãe existe, eu vou ligar para ela, né? Entende? Que é um futurista, não é isso? Então, 5 filhos, 5 dedos iguais, não são iguais, né? Da mão. Ok? Então vamos lá. Isso aqui pode ajudar muito na criação dos filhos, você saber que a questão da educação, né? A própria neurociência, quando encontrar esse caminho aqui, vai ser fantástico. Por quê? Porque
veja bem que nós temos aqui um grupo natural de inteligência na Terra que não vai conseguir imitar ninguém, não vai conseguir entrar nesse processo que as pessoas vão querer, né, de aprendizado, de imitação. Para ela vai ser muito ruim. Lembra aqui que a Rosane Voltolini falou a dificuldade que ela tinha, que dizer que estava acreditando. Veja bem, isso é ruim para o ser humano, porque eu estou fazendo uma coisa, eu tenho que fazer porque eu sou obrigado a fazer aquilo, mas lá no fundo eu não estou credibilizando aquilo dentro de mim, né? Isso em todas as fases da idade eu acredito que é muito ruim. Então aqui nós temos... estamos bem de horário, que bom. Nós temos aqui o continuador emocional, temos o disponível. Eu vou começar por aqueles que agora todos três aqui imitam. Meu Deus, agora eu vou deixar o mais forte, aquele coitado que mesmo sem querer vai imitar, tá? Os mais fortes para depois. Vou chamar o que faz, mas demora muito também para sair de novo, né? Então vamos chamar agora aqui... Ó, agora os médios estão atentos assim, será que sou eu? Brincadeira, né? Vamos lá, assim... Emocional, né? Tem gente assim, não me chama não, eu escuto, sabe? Eu escuto, né? Mas vamos lá, assim, eu gosto sempre de... Cadê? Ela já veio daquela outra vez, agora vamos chamar outras pessoas, não é? A Paula é racional, né, Paula? Ou emocional? Racional, né? Com racional no condicionamento, né? Isso mesmo, eu lembro. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Cadê os emocionais? Desapareceram? Cadê? Rosimar? Viu como ela tá diferente? Realmente. Tão bonitona lá. Ela vai vir. E quem mais? Tem algum emocional? Cadê agora? A Terezinha pode vir aqui? A Terezinha, porque hoje tá faltando gente aqui. Ó. Os emocionais ficaram em casa hoje. Ela tá aqui? Tá. E aí, Rosimar, tudo bem? Então, Terezinha... Emocional. Não vai ter muito não emocional hoje. O negócio tá frio aqui hoje, né? O negócio tá frio. Cadê os emocionais? Sumiram? Eu tava dormindo, coitado. Deixa ela dormir, né? Coitada. Ela vai vir com massa e tudo agora, né? Tudo bom com vocês? Emocional tem que... Estava com um monte de gente aqui emocional, mas às vezes eu não cumprimentei, né? Então, vamos lá. Elas três bastam aqui. Apesar que temos uma com emocional para dentro, emocional para fora e emocional para fora. Dá uma diferença? Dá. Por quê? Porque vamos começar primeiro com emocional para dentro, com você primeiro. Vamos lá. Você consegue imitar as pessoas ou quando você vê, fica o tempo aparecendo, você viveu com uma pessoa não sei quantos anos, gostava do que a pessoa gostava, mas depois de uma separação, você é separada, né? Sim. Por isso que é bom também fazer essa pergunta. Você, quando estava junto, parecia que tinha muita coisa que ganhou daquela pessoa e ficou vivendo aquilo, mas como é que foi? Como é que é isso, essa questão do neurônio espelho? Aos poucos, né? Foi aos poucos. Foi aos poucos, né? O que eu achava mais forte, aí eu copiava. Sim. Inconscientemente. Depois eu fui ver que era inconscientemente. Quando eu vi, eu estava fazendo. Mas era o que era mais forte. O que eu achava que eu não tinha em mim. Ah, certo. Ok, absorvia, né? Uhum. Certo. Então agora vamos perguntar para Terezinha ali. A questão, Terezinha, você é do neutro emocional também, né? Para cima. Sim, sou do emocional. Já sentiu que você também gosta muito de se manter com conhecimento, com coisa que vibra em você, você passa a viver aqueles conhecimentos ou não? Já pensou nisso? Vamos supor, você nasceu numa igreja católica, numa religião, mas depois descobre outras coisas, parece que aquilo vai ficando para trás e as coisas vão vindo. Como é que é isso? Não, isso sim. Eu realmente era católica, né? Porque minha mãe realmente impunha, né? Tipo assim, todos os domingos na missa, né? E a gente acreditava naquilo. Mas eu sempre fui aventureira de conhecer outras coisas. Daí, a partir do momento que eu começo a conhecer, daí aquilo lá fica para trás, sabe? Só que embora que a minha mãe é tão daquelas católicas beata que eu não chego a dizer assim, não sou mais católica, não quero. Nem diga isso, é até falta de caridade, né? Deixa ela pensar que é católica. Mas assim, não, vou conhecendo, daí o que meu coração acredita, daí eu já deixo aquilo para trás. Para mim aquilo já não serve mais, daí já vou... Mas passa um bom tempo para isso sair, né? Demorou bastante. Você teve o primeiro pai da sua filha, né, que depois faleceu, e quando estava com esse relacionamento, parecia que se parecia com aquela pessoa, como é que era? Eu não hoje não é difícil, ela está muito tempo sozinha agora já, né? Tipo, até estava comentando, né, com a minha filha que é racional, eu não me vejo imitando, eu não sei, pode ser que foi inconsciente. Não, é por isso que eu chamei você, que quando eu falei dos conhecimentos, o que ela imita hoje é um conhecimento que ela gosta.
ou as Isso. pessoas. Agora, Uhum. como ela passou, é isso que eu estou dizendo assim, ó, se o emocional ele se separar ou passar muito tempo sozinho, ele perde todo aquele contato que teve com aquelas pessoas, isso morre, né? Não foi o que aconteceu com você? Isso Sim. faz assim, e eles começam a buscar uma personalidade para si, sem ser múltiplas personalidades dos outros, não é isso, Terezinha? É isso mesmo. Uhum. Muito bem, agora é ela, ó. E aí, ninguém conhece você aqui? Não. Não é? E antes eu estava falando que estava aqui numa identidade, alguns anos atrás, e eu nunca sabia nem que a senhora tinha uma avó chamada Ferreirinha, né? Isso, que eu disse, vovó a senhora Ferreirinha. tem uma vovó Ferreirinha aqui querendo falar com a neta, lembra disso? Sim. Não é? Aí, sou eu. Ela sempre está aqui. Isso. E como essa questão de parecer com o outro desde criança, ou quando viveu muitos anos com a pessoa, gostar do que a pessoa gosta, às vezes até comer aquela comida que a pessoa gosta, já aconteceu isso? Meu Deus, isso é incrível. Às vezes eu ficava pensando assim, quando o Carlos foi embora, o que eu vou fazer? Que cria, no caso dela, criou uma dependência, né? Ela criou Sim, essa dependência, né? exatamente. Tanto que como ele ficou na cama, foi muito ruim para ela, porque é como se assim, eu que devia estar ali na cama, não você, né? Exatamente. Não era essa troca, né? Exatamente. Então, assim, quando eu vim para cá pedir socorro, que eu comecei a conhecer coisas diferentes, tomar rumos diferentes da minha vida, né? Foi bom, porque às vezes eu me pergunto, o que eu estaria fazendo? Olha, e dona Sandra, ou Sandra, né? Porque é jovem, mas, ô Sandra, e esse negócio da pressão, que tinha pressão alta, tomava remédio, e a gente deu algumas dicas, ela teve coragem de fazer, ela vai no médico para medir a pressão, e ela vê que era uma questão de conflito, porque a pressão deles aqui só serve isso para os neutros emocionais. Eu ainda vou descobrir dos outros, tá? Porque foi a descoberta que eu fiz ali com a psicometria, eu vou dizer como foi, não é uma coisa assim misteriosa, eu estava muito sensível nesse dia, existe no ano pelo menos ali eu já calculei pelo menos uns 15, 20 dias no ano que acontece que eu sou capaz de ler os pensamentos das pessoas, às vezes eu nem quero, estou num lugar ou num trem ou no outro país, né, como aconteceu com o cérebro lá no Science Museum, né, que eu fiquei 7 minutos, não sei calcular se foi 6, 7, 8 minutos catatônico, né, a sorte é que eu estava de frente para um vidro, porque eu estava vendo o vidro, mas eu estava vendo o cérebro em vez de ver o vidro, sabe? Em vez de ver eu estava vendo o cérebro que estava ali, né? Tinha uma pessoa ali que estava parado, sentadinho, que devia ser japonês ali, não sei, ou um coreano, não sei determinar, e era o cérebro dessa pessoa que eu estava entrando. Não é? Tanto que quando ela se levantou também parou a psicometria, né? Então foi o cérebro de uma pessoa que eu consegui ver como é que era, assim, parecia uma galáxia, sabe? Então, assim, veja bem, ela, não quer dizer que as pessoas parem de tomar remédio de pressão, nem vou dar esse conselho nunca, isso seria antiético e outra coisa seria uma coisa louca. Por isso que as pessoas dizem, vou curar o teu câncer, mas tu vai gastar uns 5 mil reais. Meu Deus. E por que tem gente que veio aqui e se curou de câncer e teve gente que veio aqui e não se curou de câncer? Porque teve gente aqui que veio com linfoma, nunca foi espírita, e a Silvana de Astinab, na época, era amiga dela, veio aqui, tinha um linfoma desenganado pelos médicos, saiu daqui, ficou curada, lembra disso, Naí, desse pessoal aí? Ficou curada, nunca mais, eu disse, não precisa voltar aqui, porque as pessoas querem voltar aqui como se fosse um pagamento, não precisa, volta para a Igreja Católica, e a pessoa ficou curada. Que é isso? Se curar do câncer ou não ter câncer é uma questão da tua cabeça. Se você vai procurar essas alternativas de câncer, é capaz de você ter um câncer, de tanto você procurar. Como tinha um trabalhador aqui na casa que vivia procurando, fazendo exame. Olha, eu me encontrei com o pessoal da Inglaterra, dona Sandra, antes de terminar, que eles me disseram que até essa forma de fazer exame de sangue é errado, está errado. Que tudo foi cultural, a forma como foi feito, as pontuações, a medição em si, né? Como é que está sendo feito, isso ainda vai mudar. Nós estamos construindo aparelhos aí, coisas que vai mudar muito isso. Então, assim, poxa, não fica procurando doença, fica procurando ser saudável. E a primeira coisa sã que os espíritos me dizem é uma mente sã, um corpo são. Agora, uma mente que fica com despeito, com inveja, com raiva, que fica atirando para todo lado, misturando todos os conhecimentos, misturando tudo, vai ficar paranoico, vai ficar doente. Ou pessoas que ficam querendo notícia, ficam escutando coisa ruim na televisão. Não, vai buscar coisa boa, que aí é o conselho, né? Que os espíritos me dão, é isso. Não, procura. Eu não tenho. Eu ligo a televisão, notícia ruim eu desligo. E eu gostava muito desse jornalismo, essa coisa. Hoje em dia eu estou perdendo isso aí, porque o jornalismo hoje é só política e corrupção, então. Mas melhorou a pressão, então? Está tomando remédio ainda? Não estou tomando Quanto mais tempo? remédio. Já tem 8 meses. Vai fazer uns 10 meses já, né? E sexta-feira a gente da saúde foi em casa.
E eu falando para ela, né, que eu não estava tomando remédio. Ela queria saber o porquê, aquela coisa. Mas como é que está a sua pressão? Está ótima. Dá para você medir? Uhum, medi. 13/6. Tomava remédio para pressão controlada. E tinha chegado da padaria, né? Tá bem? Tinha boa. acabado de tomar um bom café. Sim. Agora, vejamos bem. Agora, veja bem. Vamos observar uma coisa. Se ela tivesse continuado tomando remédio aí, quanto tempo ela ia viver? Porque esse remédio, veja bem, eles têm aqui um neurotransmissor, que nessa psicometria que eu tive, eu consegui ver todos os grupos e consegui ver que o neurotransmissor que mais é utilizado neles, que faz essa questão totalmente das sinapses, né, químicas, é o neurotransmissor GABA. Então ele é um neurotransmissor, essa força que vai química, que condicionada eletricamente, ela vai ela já é química, então ela vai como um calmante, um inibidor nessa encarnação, porque eles vieram de encarnações onde eles têm um ímpeto de querer brigar, né? Só briga com os íntimos, porque eles têm que descarregar ou nos filhos, ou no cachorro, ou no marido, ou em alguém. Eles têm que Nos netos, por acaso, no meu caso, né? Ela já disse no cachorro, não. Senão... Meus cachorros são sagrados, né? Tá certo, olha aí. Eu às vezes brigo com a minha cachorrinha, eu não estou de bom humor, né? Não, eu só digo, sai de perto, não estou para cachorro hoje. Boa, tá vendo você? Mas olha, gente, não foi elucidativo? Vocês veem que os neuroemocionais, o neurônio espelho deles não é assim, é uma coisa que acontece, mas pode ser apagada, não é? Eu posso apagar ele e reconstruir, ou no caso da Terezinha, que está há muito tempo sem ninguém, vivendo com os filhos, vivendo com o trabalho, ela buscou a medicina chinesa, buscou outras medicinas, buscou coreana, buscou outros conhecimentos, na verdade. Então isso ela usa para ela. Ela descobriu aqui os grupos naturais de inteligência, não é isso? Descobriu que ela pode se controlar, que tem coisas que são conflitos, que pode gerar uma viciação, porque essas porcarias dessas drogas, esses remédios, não são naturais. E nem aqueles que estão dizendo agora que são naturais, também não são naturais. Foi manipulado, não foi da natureza, não estiver vivo, não é mais natural, né? Não é isso? Isso os japoneses dizem, né? Comem as coisas fresquinhas porque estão vivas, né? Inclusive, não é isso? A senhora faz pão fresquinho, né? Que ainda está vivo, né? Só dura 7 dias, né? Então ele morre e os outros pães não, já estão tudo com conservante, com formol para ficar vivo, né? Uma salva de palmas para eles. Muito bem. Então aí, ó, esses são aqueles que o neurônio colocamos aqui que vai ficar, ó, esse aqui fora, o neurônio espelho, esse aqui o neurônio espelho durante um período, um tempo, mas aquilo depois é solucionado. Agora, e aqui nós vamos ter o... agora que eu vi você, meu, mas você é racional ou emocional? Emocional, eu não chamei, ó, poxa, que pena. Agora que eu enxerguei, desculpa, é que eu tenho uma técnica, como eu sempre fui muito tímido, que eu não tenho uma técnica para não enxergar ninguém, né? Então eu só enxergo aqui da frente, né? Aí mais daqui para lá eu já não enxergo. Então, vamos lá então. Agora nós vamos ver que tem um continuador emocional, né? O Robson hoje não está aí, tá? Não está, né? Mas quem é continuador emocional mesmo? Agora não estou enxergando, hein? Ninguém quer se acusar? Poxa, para ajudar a ciência, né? Vai ter que ser a mãe da Mônica de novo. Ela vai ajudar a gente, né? Em nome da ciência. Ela vem. E aqui é ativo, né? Ele anda é ativo, né? Tá mais jovem, parece ter 15 anos. E deixa eu ver mais, quem é emocional? Continuador emocional. O pessoal de São João não veio por aqui hoje, não vai ter emocional por aqui, né? Quem mais emocional? Alguém lembra aí do pessoal? Continuador emocional? Meu Deus, só tem ela para representar. Tem lá, ali dentro, não tem continuador emocional ali não? Não tem mais na casa. A casa está sem muito pouco emocional, viu? A senhora vai vir aqui, como é que está? Tudo bem? Os diferentes eu não beijei eles estão tudo agora dizendo assim, tá vendo? Mas com eles não foi diferente? Pronto. Não, eu beijei os outros, mas não beijei os diferentes. Não é? Então, como é que é o nome da senhora? Vê se o negócio está ligado aí para cima. Isso, tá, pronto. Como é que é o nome? Meu nome é Marlene e eu sou do grupo emocional. É, o continuador emocional, né? Continuador, é. Sempre se vindo ao grupo, né? Sim. E guardando os segredinhos para ninguém ter encrenca com ninguém, não é verdade? Eu fico emocionada, inclusive, quando eu sei que a pessoa me fala alguma coisa, que diz assim, por exemplo, Marlene, você pode ficar hoje com a minha mãe? Sim. Mas aí ela está mentindo para mim.
Ó, desconfiança do continuador, né? Se fosse disponível, fazia fico. Não. É? Daí, assim, eu vou para um café. De repente, essa pessoa também aparece. Opa, No café. Essa pessoa que me pediu para ficar com a mãe. Dela. Olha aí. Entende? Muito bem. Mas quando ela me falou e eu olhei assim para ela, eu já vi que ela estava mentindo para mim. Isso é ótimo. É. Ó, eu gostei do que ela falou ali, ó. Então, quer dizer, aqui prova que o neurônio espelho, ela já me deu, eu nem pedi para ela, é uma coisa espiritual isso. Esse é o bloqueio que vai ter no neurônio espelho no continuador emocional. Ou seja, essa pessoa está falando a verdade ou está mentindo, né? Como é que eu vou imitar alguém que eu não admiro? Sim. Mas teve alguma imitação do pai ou da mãe quando era pequeno, ou de um irmão, de imitar e querer ser do mesmo jeito? Não. Não, né? Não imitou ninguém assim, vou imitar o Papa Francisco, vou imitar. Não imita ninguém. Fica desconfiado, né? Fico. Tá vendo você? E sempre quando eu desconfio, eu olho assim que a pessoa pede, eu olho assim, às vezes, de batata, assim, eu acerto. Tá vendo? É. Por isso que quando eu tô lá no Inato e nas empresas, eu digo que vocês são farejadores de riscos, né? Fica assim, ó. Cuida aí, né? Não é verdade? Sim. Mas sempre, assim... sempre com razão. Essa questão do emocional para servir... para servir os filhos, né? Essa questão de servir os filhos, o grupo, é uma coisa muito forte de estar ajudando eles, né? Sim. E mesmo assim, se uma filha minha vem assim e diz assim, ô mãe, eu vou sair hoje tal lugar, mãe. Você pode fazer isso e aquilo para mim? Tu tem certeza que tu vai lá? Opa, olha aí. Mãe, mas eu vou. Você não vai. Fala a verdade para mim. Meu, merece a salva de palma essa, né? Olha aí, ó. E aconteceu com as meninas. Olha aí, ela tem 3 filhas ou... Tenho 3 meninas. A mais velha faz parte do fazedor, que eu lembro, né? Aquela da escola. Não, a mais velha é uma futurista. Ah, não conheço então, né? E a outra, a do meio... A do meio, que é a fazedora. Uma fazedora. E a disponível ali, né? E a Mônica é disponível. Ó, sim. E, então, vê só, então, se a outra for racional, vai ter um racional, uma diva e um emocional, né? 3 filhos bem diferentes, né? Sim. Meu, então a Bem senhora... E meu marido é intimidador. Ai, meu Deus! É uma santa! Sempre elétrico quando ele Ai, vem. Deus, é uma santa ela. Já pagou todas as coisas. Mas, então, o que eu gostei que ela falou aqui também, muito bom. Veja como o neurônio espelho aqui, ele não vai se proceder muito. Por quê? Porque, primeiro, que eu cismo, né? A primeira coisa que vai vir dela, ela é emocional, ela é boa, ela quer ajudar. Mas para ajudar, ela tem que ter certeza. Tenho. Tá vendo você? Como é que o neurônio espelho aí vai dizer, ai, não tem aí a empatia. Porque o que a senhora falou, cientificamente, a senhora nem imagina que a senhora derrubou 3 vídeos internacionais com bilhões de acessos que diz que todos nós, quando acionamos o neurônio espelho, nós vamos ter mais empatia com as pessoas. Nós vamos entrar numa conexão empática e nós vamos imitar as pessoas. E isso não é verdade com ela. Não é verdade? Que nem os filhos ela ainda vai questionar, né? Sim. Que é uma questionadora por natureza. Sim. Não é verdade? Sim. Eu vejo quando elas falam a verdade ou a mentira. Olha aí. Não adianta mentir para mim. E quanto mais conhece a pessoa, né? Parece que já está assim percebendo a coisa no ar, né? Estou. Não é? Sim. E a Mônica deu muito trabalho? Não. O Cleber tá ali, você está escutando. Não. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tudo de bom para a senhora. Um bom retorno aí. E ela vem lá de Timbó, né? Vem de Timbó até aqui, tá vendo você? Não existe distância. O ano passado tinha pessoas que vinham de Itaió, pessoas que vinham de outros lugares, né? Tá aqui pessoalmente, você que é da região de Santa Catarina, faz muita diferença no contágio aqui de que assistir pela TV, né? Mas está assistindo, ótimo. Já está aprendendo, né? Olha, eu trouxe os 3 que você vai ver que o neurônio espelho, eu comecei com os 3 emocionais, vocês viram ali, né? Agora, esse aqui, eu não sei se vai caber o palco, né? Agora vem um grupo da minha Meine Mutter. O que é Meine Mutter em português? Minha mãe, né? Meine Mutter. Também é desse grupo aqui. Não vou chamar ela porque ela vai ficar meio... né? Mas tem sobrando aqui hoje. Ela tem que escolher. Os disponíveis vão vir aqui, né? Tem que escolher. Vamos chamar o Marcelo Rosenblock, que já está aqui pertinho, né? Vamos chamar mais... E do grupo da casa não tem... Cadê a Kátia Freiner? Kátia Freiner, ó. Olha ela lá. Ela tinha... O cabelo dela é muito liso, ela mandou fazer o cabelo assim, bem... Tipo negro mesmo, que ela gosta, né? Então ela tá uma italiana negra. Cadê ela com o cabelo dela que ela mandou?
Não sei se ela colocou água de coco ou foi alguma coisa. Ela tava com inveja do Douglas, viu, Douglas? Por isso que ela fez isso. Kátia Freiner. Não tem mais disponível por aí, não? Disponíveis? Ó, Clarice. Vou chamar aqui, ó. Tem macho, como diz lá o pessoal da Terra. E só tem o Marcelo, tem outros aí também, né? Hein? A Mônica, é verdade. A Pamela, cadê a Pamela? Tá fazendo pastel. Ah, e aí? E aí o cabelo, como é que vai o cabelo? Vai bem? A minha filha disse que queria ser grande como a Letícia. A Letícia disse que queria ser morena e pequena como a minha filha. Ninguém está satisfeito, né? Por favor, né? Olha aí. Ainda tem você para salvar os homens aí também, né? Vamos começar com ele, que é o filho único hoje aqui. Marcelo Rosenblock, qual é o seu grupo, seu nome? Meu grupo, eu pertenço ao GNI Disponível. Sim. Com emocional. Está sempre disponível. Quando não está na vingança, né? Não está. Não está mais não, que bom. Não estou mais não. Aprendi bastante nesses 7 anos de identidade. Isso eu me lembro. E essa questão de sem querer estar imitando as pessoas. Eu vou contar só uma historinha para vocês lembrarem aqui, antes que ele fale. Eu viajei no ano de 2007, 2008, com um diretor que ele ficava em Campinas e eu ficava aqui em Blumenau, eu ficava em Campinas e ia com ele viajar o Brasil todo. E eu me lembro que eu sempre sentei no corredor, porque de tanto pegar avião desde 1998, eu criei uma coisa, eu só ando no corredor. Então eu já sei tudo que estão dizendo no avião, seja em inglês, em português, já sei tudo que está dizendo, porque já sabia a porta dos aviões, tudo. Então eu sempre sentei no corredor, né? Porque aí é mais fácil de sair, pegar a maletinha e descer e ir embora, né? E quando eu vi esse diretor, ele estava também sentando no corredor. Daqui a pouco eu vi que eu usava na época, todo mundo lembra que eu usava um gel na cabeça, cabelo molhado, ele também estava usando. Chegou no hotel no Rio de Janeiro, o cara fez assim, olha, já ajeitei a sua porta, eu tinha acabado de chegar. Eu disse, que porta? Eu acabei de chegar no hotel. Ah, o senhor estava lá? Eu disse, não. Aí quando ainda bem que ele depois desceu ali, ele estava vestido quase parecido comigo. E isso era inconsciente, ele não tinha consciência disso, entende? Você entende o que eu estou dizendo, né? Sim, entendo sim. Você também se vê, às vezes, sem querer, está imitando? Sem querer, eu imito, mas, não sei, eu também tenho um pouco o lado diferente. Sim, sim. Né? Mas é inconsciente isso, né? É muito inconsciente. De tomar um suco, de daqui a pouco a pessoa está tomando muito café, também começa a tomar muito café. Começa a tomar muito café. Se a pessoa toma muita coisa, toma muito leite também, né? Não, leite já não posso mais tomar, né? Que bom. Que bom, parabéns, né? Só leite vegetal agora. Que bom, porque leite os animais todo para, só o humano que vai tomar o leite dos outros, né? Criou o lobby, criou a indústria, aí faz o bolo aí. Agora o leite não é mais leite, né? Não é mais no mercado leite. Você compra o leite, só é a caixa e o leite branco, mas não é leite. Porque tem assim, 99% sem lactose, então, e o leite é lactose, né? Muito bem, que bom, parabéns, viu? Eu não tenho mais gastrite, mais nada, fazem 15 anos que eu tomar leite, 15 a 16 anos. E eu era um bezerro desmamado, meu pai dava leite da vaca assim pra gente tomar. Que bom, parabéns, vai viver mais alguns anos. Já ganhou mais uns 10, 15 anos de vida. Sim, espero. Sim, se parar de tomar leite e não tomar Coca-Cola também, né? Não tomo Coca-Cola. Ok. Vamos agora para você, Kátia. E aí, Kátia já é de uma encarnação passada, de um distante. Veja bem como é. A Kátia foi aquele distante avarento, né? Alguém dizia assim, que era homem, né? Ela foi homem numa encarnação, dizia assim, me dá um dinheirinho para a mãe aí. Não, pode morrer a mãe. E você vê que Kátia, ela foi nos grupos até chegar no grupo lá para fazer essa conexão e está hoje no emocional, né, Kátia? E você vê essa questão da imitação, é muito forte, assim, de comida, de tudo, como é que é? Na verdade, eu não vejo, né? Porque a imitação é inconsciente, então eu não vejo. Não sente, né? Realmente, as pessoas que me dizem, lógico, depois de conhecer a ferramenta, eu comecei a observar, né? Mas daí eu comecei a ver a minha vida, né? E eu até comento quando eu dou curso e tal, né? Que, por exemplo, assim, eu não tenho um cantor preferido, eu não tenho uma banda preferida, eu não tenho muitas coisas preferidas. Porque, de repente, uma época eu gosto de uma coisa, outra época eu gosto de outra coisa. Quando a minha filha era adolescente, eu gostava das músicas dela. De repente, eu comecei a gostar das músicas que o meu filho começou a escutar. Eu tenho o que eu não gosto. Mas, assim, então, como eu sempre me achava um ET, uma coisa estranha, porque uma hora eu era assim, outra hora era assado, uma hora eu gostava de uma coisa, outra hora eu gostava de outra. Empatia total, isso é empatia total, empatia muito grande, né? E daí, quando eu conheci a ferramenta, ainda assim, às vezes, você mesmo fala, às vezes, que você está imitando isso, aquilo. É inconsciente mesmo. Até a gente comigo não aconteceu que eu passei um período viajando e ela pegou uma imitação inconsciente minha de um momento que eu estava meio que pegando no pé de remédio, de
de tudo. Aí eu soube que ela foi pessoas que foram lá e ela estava assim nesse dia, ó, imitou tudo que eu falei, quer dizer, eu já não estou fazendo mais aquilo, né? Já estou fazendo, né, outra coisa já, então. Exatamente. Muito bem, Kátia. Poxa, fantástico. Clarice. Então, Clarice, você se vê assim, imitar uma comida, comer aquilo que a pessoa está comendo, daqui a pouco está fazendo aquilo ali inconscientemente, como é que é isso? Se eu faço, realmente é inconsciente, Sim, tá? sim. Não é proposital. Sim, sim. Eu só me dei conta que eu faço isso quando eu descobri no curso, que eu descobri que era uma disponível e o meu esposo é um futurista. E um dia ele chegou para mim e disse, porque você vive querendo me enfrentar. E eu olhei aquilo e disse, mas eu não quero te enfrentar. Na verdade, como ele é um ser que eu acho forte, para mim ele é um ser forte, talvez nesse momento eu quis mostrar para ele que eu admirasse esse lado dele, entende? E ele entendeu como se eu estivesse querendo enfrentar ele. E daí eu disse, meu Deus, mas eu faço isso? Foi assim, estranho. O que a Clarice está falando é tão... Vou falar agora tecnicamente. Esse é o grupo no planeta Terra, de todos os habitantes da Terra. Quem pertence a esse grupo, não importa onde vai nascer, se é no Japão, se é em Portugal, se é na Inglaterra, eles têm pouquíssima consciência de si. E têm plena consciência de todo mundo que vive com eles. Eles sabem as necessidades de todas as outras pessoas, isso aí se chama super empatia, só que tem pouca consciência de si. Ou seja, do que eles precisam, do que eles estão fazendo, não é verdade? Isso é a prova viva. As minhas filhas sempre disseram para mim, eu sempre disse, gente, eu acho que eu sou um ET. Quando ela falou, eu também achei que eu era. A gente até brincava, porque eu digo assim, se eu sangrar, eu devo sangrar verde. E as minhas filhas sempre disseram, mãe, realmente eu acho que tu vem de um outro universo. Ela disse, porque você não é daqui. Ela disse, tu é muito diferente. Olha aí, tá vendo? Vamos agora ouvir a Mônica. Muito bem. E isso que ela falou, você vê a mesma questão de casas diferentes, falando a mesma coisa, se achando ET. Por quê? Porque os meus neurônios de espelho são tão fortes, esses sim, são os verdadeiros neurônios de espelho, porque eu tenho uma empatia tão grande que eu absorvo o que as pessoas estão fazendo, eu tenho pouca consciência de que eu estou absorvendo isso. Você, Mônica, como é que é isso você? Da imitação, eu só me percebo depois. Né? Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu penso, eu estou imitando fulano, ciclano, que na hora eu não consigo ter consciência. O mais assim, forte é em vocês dois aqui do que neles dois, ó. A imitação inconsciente aqui é até perigoso, eu vou dizer para vocês dois, tanto para a Kátia como para a Mônica. Perigoso no sentido que, por exemplo, a Kátia agora, por necessidade, a filha foi para o estado, para o Canadá e tudo mais, ela foi vender um apartamento, comprar uma casa, uma série de coisas, não foi, Kátia? Aí a Kátia está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, porque o disponível não nasceu para fazer isso. Então ela está fazendo um trabalho no Inato, está fazendo um trabalho de Uber, está fazendo um trabalho aqui, ainda tem que vir para o CEIU, né? Então isso é perigoso tanto para ela. Ela está na psicologia, mas ela está descobrindo outros meios, está descobrindo outros conhecimentos. Então para eles, se eles não focarem pelo menos em um, no máximo 2, por conta dos neurônios de espelhos, então eles não vão saber o que realmente, se eu estou com isso aqui, se eu estou com isso aqui, isso embaralha a cabeça de vocês, sabia, né? Só que parece que, não sei para a Kátia, mas parece que para mim é motivador, assim, é como se fosse uma gula, sabe? Mas é por causa do lado otimista de vocês, né? Daí eu quero mais. E a variação também, não é? Porque a minha variação é é competitiva, né? Não sei se a Mônica é a mesma variação. Não, a dela é competitiva também, mas é uma competição diferente. Se ela vê que a pessoa vai ficar mal, a competição dela para de vocês, né? Entende? O outro vai ficar mais importante, né? Sim. Mas a variação de vocês é mais exacerbada do que a da Clarice e do Marcelo aqui. Mas o neurônio espelho aqui é onde ele mora. Esse é o grupo que é mais intenso, o neurônio espelho. Aqui, eles nem têm consciência. Se eu fosse fazer aqui, eles iam, porque eles são o neurônio espelho. A pessoa que descobriu, uma criança, o bebezinho que mais ia fazer a interlocução, em primeiro lugar, é eles aqui. Não é? Que vai realmente interagir, o bebezinho vai interagir com a pessoa, porque é o que eles nasceram, para interagir. Sente isso, Mônica? Quando você fez psicologia, mesmo antes de fazer psicologia, já recebia o quê? Muitos desabafos das crianças, né? Sim. Dos amiguinhos, né? Vocês não receberam também? Ó, ela fez psicologia, os 3 aqui não fizeram. Mas, meu Deus. Problema. Não é verdade? Desde que eles se entendem por gente, parece que tem um negócio dizendo assim, conta pra mim, né? E a pessoa vinha e contava. Então, vivem assim, ó. Então, tá sempre com a guarda aberta, porque vivem... aí sim, né, no espelho. Eu vivo receptivamente. Lógico, tem um momento da vida deles, que todos os 4 já passaram aqui, de dizer assim, agora eu não ajudo mais, porque agora eu vou ser ruim. É 2, 3 meses, porque isso é natural. Já volta a ficar bom. Fica chateado, lógico.
Eles têm uma competência que é inata. Por isso que os neurônios espelhos aqui funcionam, não vou dizer para ninguém não, um segredinho que eu vou contar aqui. Funcionam até com os inimigos. São os únicos na Terra que conseguem trabalhar com os inimigos. E ainda servindo ao inimigo. Ô, inimigo, tudo bem? Não é? Isso é verdade ou não é? Não tem essa. Eles conseguem fazer isso. Uma salva de palmas. Muito obrigado para vocês. Você vê que essas palmas que eu dei para eles, eles nem gostam muito na frente das pessoas e de ser enaltecido na frente dos outros. O que eles gostam mais é do agradecimento em particular. Mas, né, como a gente fez para todo mundo, fazer para eles. Mas eles são empáticos. O disponível, eles, o neurônio espelho neles, aí a gente realmente termina aquele assunto que nós começamos, que eu queria terminar hoje. Eles são aqueles, lógico, vai ter os racionais ali, o futurista racional, ele pega aquilo ali, mas é uma questão de adaptabilidade. Mas adaptar não é imitar. Porque todo futurista, ele recria em cima daquilo que você faz. O futurista, eu estava com uma pessoa que a Terezinha conhece, que é uma sobrinha que ela tem, e ela disse assim, ó, se der um negócio, o comecinho, ela cria em cima, mas eu estava experimentando ela só para ver o que ela ia dizer. Porque a pessoa pediu para começar do zero, ela ficou assim, ó. Do zero para o futurista. Agora, se der qualquer pontinha para o futurista, ele recria em cima. Isso é neurônio espelho também, mas muito pouco espelho, porque ele vai fazer diferente. Ele não vai imitar, você entende? Não é? Ele vai se adaptar, é diferente. Se adaptar, eu me adaptar ao meio. Eu pegar um sotaque, uma coisa, mas eu não estou olhando para a pessoa, não é? Estou convivendo com a pessoa, eu pego. Aí o neurônio espelho funcionou. Mas ele funciona e não funciona, não é todo instante. No disponível, 24 horas sem eles perceberem. Porque é o que gera empatia. Não é que gera só imitação. Não vamos falar só da imitação, esquece a imitação. É gerar empatia, gerar se colocar no lugar do outro, precisa de muito neurônio espelho. E qual é o grupo que consegue de verdade se colocar no lugar do outro? Agora é lógico, eu sou diferente, faço isso. Eu tenho um ego de apoio que é disponível, não é? Eu sou fazedor e faço isso. Eu tenho um ego de apoio diferente, que se conecta com o disponível. Não é? Ok? Então agora eu vou abrir para perguntas, porque são 19 horas 10 minutos. Né? O tempo passou, vocês sentiram? Que bom. Não é? Olha lá, a Mônica quer fazer pergunta lá. Olha, ganhou o Douglas, porque o Agostinho não veio. 1-0. Tô brincando. Agora eu vou perguntar para os disponíveis, né? Eu queria saber quando que é a diferença, por exemplo, de uma imitação ou quando a gente utiliza, por exemplo, um ego de apoio. Que nem ali tu comentou ali da Rosane. Eu lembrei na época da faculdade que eu bati de frente. Fui um pouco perseguida, eu reprovei quase 3 vezes, na terceira vez eu tive que entrar no colegiado e tal, e provar que ela estava me perseguindo, enfim, porque eu bati de frente. Aí eu não sei se foi na época uma imitação ou se foi um ego de apoio, sabe? Então, 1-1, porque o dele foi trocado. Vamos lá. Então, assim, ó. Tô dando choque. Assim, ó, Mônica. Então, com toda certeza absoluta, isso foi o seu ego de apoio. Agora, lógico, o que faz a Mônica ser uma pessoa crítica e que vai buscar mais coisa é o lado diferente dela. Que se junta com esse lado intimidador, entende? E faz o quê? Faz eu lutar por aquilo que realmente eu acredito, na verdade? Ok? Mas com certeza é o ego de apoio intimidador, que faz com que você saia e bata de frente mesmo e vá lá. Isso é que dá até essa força, né? Mas o que é que deu o background, o que é que deu, o que é que deu realmente a lógica para fazer isso foi o diferente, né? Que deu a lógica, ok? Então, assim, todos nós somos inteligentes, né? Todos nós somos capazes, o que deixa as pessoas usarem mais o neurônio espelho, porque a natureza quis assim. Então, o Papai do Céu, os geneticistas siderais fizeram uma caixa craniana, e está em evolução essa caixa craniana, que é o nosso capacete, para proteger, né, o cérebro, que ele é muito sensível, porque você vê que quando nós temos ali o axiônio, né, que nós temos o neurônio, né, com os dendritos ali e tudo mais, nós temos aquele canal aqui, que ele é coberto, ó, ele é coberto pela baía de mielina. E essa baía de mielina é como se fosse não tem o carregador do nosso celular? Não tem a borrachinha que cobre ali? Isso aqui é aquela gordura que tem, né? Então, quando pessoas que têm arteriosclerose múltipla e principalmente o mal de Parkinson, essa mielinação está faltando. Então, o que vai dar o quê? Sai um pouquinho a gente não leva choque, né? Então, esse choque pode fazer com que o meu braço fique tremendo, pode fazer que não vai a energia que deveria ir, que seria para o comando, né, visceral do sistema nervoso central, que é autônomo, né? A gente não pensa assim, o fígado agora manda uma bilis ali para... Não pensamos. O corpo está fazendo o seu trabalho, não é verdade?
Que aí, no começo desse Identidade Eterna, eu falei sobre isso, que é a questão 71, 72, 73, 74 e 75 e 76 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz as perguntas inerentes a se a inteligência e o instinto são a mesma coisa, e aí a espiritualidade fala que o instinto é um tipo de inteligência diferenciado. E essa inteligência que Kardec não dá para falar na época, no século XIX, se nós analisarmos com todo o conhecimento do sistema nervoso, vamos ver que o sistema nervoso, o instinto muitas vezes nos defende, porque lá atrás, quando nós estávamos na caverna, no mito da caverna de Platão, que estávamos nos Neandertais, nós tínhamos a amígdala cerebral para jogar ansiedade nessa fábrica de peptídeos, que hoje faz uma outra função, para que a gente sentisse vontade de correr, lutar ou fugir para preservar a vida. Então, isso aí foi, através dos séculos e dos milhões de anos, nós fomos evoluindo ao ponto de que nós temos um sistema nervoso central que dá todos os comandos ali. Mas para isso precisa que tudo... A alimentação é importante isso. Aí, por que a gente está vivendo mais? Porque começaram a descobrir que se a gente se alimentar certo, se não ficar sedentário, né? Porque o pessoal trabalhava na lavoura. Toda essa lavoura de Santa Catarina tem sol, não tem? Não usava protetor solar. Era tudo branquinho do olho azul. E por que eles não tinham câncer? Aí muitos vão dizer, é porque a camada de ozônio não era tão aberta, porque não sei o quê. Não. O câncer, na verdade, de pele não é câncer, né? É uma ferida. Todo mundo que tiver e não tiver a minha cozinha aqui no for moreninho vai ter uma feridinha na pele. Por causa da falta de melanina, né, na pele, né? No sangue, muita melatonina, melanina, não é verdade? Qualquer pessoa que eu conheço, que for um pouquinho, meu irmão mais velho mesmo, ele é branco, se você fizer assim, fica vermelho. De tão branco que ele é. Mas ele não pode, se levar sol vai ter ferida. Tá certo? Então, lógico, não estou dizendo aqui para ninguém usar o protetor solar. Não, usa, pô. Se você se sente seguro com isso, não é? Não é verdade? Eu também uso, né? No rosto, para não ficar com o rosto queimado, não é isso? A gente usa para isso aí. Agora, para dizer que se você for branquinho e usar o protetor solar não vai ter câncer, aí é difícil, porque aí o câncer de pele é uma ferida, na verdade, né? E os cânceres dentro de nós também são feridas, são fungos, né? Tá certo? Mas o grupo natural de inteligência não é igual um ao outro. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês, sobre doença, sobre isso, deixa de lado. Basta compreender o grupo natural de inteligência. Tua crença no câncer, nas doenças, nas medicinas alternativas, fica com tua crença. Se ela te faz bem agora, se essa crença está te fazendo mal, você está ficando buscador de doença, buscador de coisa, e você está destruindo a você, então não está fazendo bem para o teu cérebro. Tem que ver, porque tem alguns grupos que não deveriam buscar isso. Por exemplo, qual é o primeiro grupo que não pode buscar isso? O grupo dos continuadores e o grupo dos diferentes. Por quê? Continuador, se credibilizar, vai ser difícil tirar da cabeça. E o diferente, porque vai achar que o câncer já está tomando conta do corpo, que aquilo ali, que eu estou aquilo ali. Então, não vamos criticar ninguém, porque o amor começa onde a gente tem tolerância com a crença alheia, né? Vamos amar as pessoas, vamos perdoar as pessoas, vamos tentar não orientar as pessoas porque a gente quer que as pessoas sejam orientadas por aquilo que a gente acredita, porque nem tudo que a gente acredita pode ser que seja verdadeiro, ou pode ser que seja bom para nós e vai ser bom para os outros. E que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, que tenha um excelente Dia das Mães para todas as mamães que estão aí na internet, para aquelas que estão aqui, e que existe uma historinha que a morte tinha que buscar, e buscou o filho dessa mãe, e essa mãe descobriu que podia chegar primeiro lá. E essa mãe venceu a morte do filho, porque ela pegou vários caminhos, até que quando ela chegou lá, do outro lado do rio, a morte disse não é possível. E aí, se ela tivesse chegado lá do outro lado do rio, lutando contra um monte de obstáculos, ela podia ter seu filho de volta, e o seu filho, o espírito do seu filho voltou para o corpo. Então a mãe é aquela que cria, aquela que dá amor, aquela que está junto, né? E muitos pais também são mães também de muitos filhos. Então que Papai do Céu abençoe a cada mãe no mundo espiritual e aquelas que estão aqui, e que possamos todos nós, nesse dia, lembrarmos não só do carinho da nossa mãe, mas, por exemplo, a minha mãe foi uma grande heroína, está aqui, e em nome de todas as mães eu vou pedir para ela se levantar ali um pouquinho, a minha índia baixinha ali, e eu gostaria de uma salva de palmas para ela ali, tá? Então, hoje as palmas é para a senhora e não para mim. Muita paz, até outro dia.